Fala rapaziada, sextou na casa do craque. No episódio de hoje, eu e o Joel Pires de Oliveira, o Joel Carneiro, meia direita dos bons e amigo das antigas, estaremos sendo recebidos na casa de outro grande amigo, goleiro dos bons, que marcou época no futebol paranaense e que atualmente joga o campeonato sessentinha da Ribamar Esportes como atacante e artilheiro e matador. Muito papo de bola com o grande Nilson Eloy de Souza, um especialista em defender pênaltis, goleiro campeão brasileiro pela Seleção Paranaense Juvenil em 1983 e que conquistou inúmeros títulos defendendo o Esporte Clube Pinheiros, o Leão de Vila Guaíra. Entre os títulos está o de campeão paranaense de 1984. Para todos aqueles que gostam do bom e velho futebol raiz, muitas histórias de superação e conquistas nesta resenha sensacional com muita descontração, onde eu consegui reunir dois grandes amigos, craques da bola e da vida, mestres no que fazem dentro e fora das quatro linhas. Então vamos lá, sextou na casa do craque com o grande goleiro Nilson Eloy de Souza e a participação especial do Joel Pires de Oliveira, o Joel Carneiro, meia direita dos bons. E como diz a letra da música, porque eu gosto é de futebol e os meus amigos estão no futebol. Valeu, rapaziada! Beleza, rapaziada? Sextou na casa do craque, sexta-feira, 8 horas da noite, já falei, né? Mais um episódio sensacional com essa fera, meu amigo de mais de 40... Eu não vou nem falar o tempo todo de amizade, que os caras vão falar, orra, mas vocês estão velho, hein? Pelo amor de Deus. Mas é um amigo das antigas, tivemos aí inúmeras passagens por clubes, tanto profissionais como amadores. Uma fera, um amigo que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por ele. E chegou o momento dele trazer as suas opiniões, os seus conceitos, né? Falar um pouquinho da sua história vencedora. Essa fera, meu grande amigo Nilson Eloy de Souza. E eu brinco, né, Nilson? Eu falo o Barry White dos Pinheirais, o Barry White das Araucárias. E a moçada tá curiosa, depois você vai contar a história da origem desse apelido que vem lá da década de 80. Primeiro de tudo, Nilson, eu quero te agradecer. Ter aceitado o convite para participar conosco aqui de mais um episódio sensacional aqui do nosso Na Casa do Craque, sextou na Casa do Craque. Como diria Dionísio Filho, você é sangue bom, é gente nossa, gente da melhor qualidade, e a gente está muito à vontade aqui com toda a nossa equipe para a gente bater um papo sensacional com você. Toca aqui, meu brother. Como é que você tá, meu velho? Tudo bem? Maravilha. Tudo tranquilo? Firme e forte? Obrigado por nos receber aqui, Nilson. Maravilha, maravilha. Eu que fico feliz, né, pela lembrança, você, PC, pessoal que está aqui, todo da retaguarda aí, né, da equipe técnica, pessoas da melhor qualidade, pessoas que você conhece há muito tempo, o pessoal aqui da retaguarda nem tanto tempo assim, mas também já os considero como grandes amigos e acho muito legal, pô, sensacional essa ideia de vocês aí, tenho visto alguns... programas que vocês têm feito com feras, aí, gente realmente de muita qualidade, e agora esperamos dar essa continuidade de qualidade aqui em casa, hoje nesse programinha do craque, né, na Casa do Craque. Não tão craque assim, mas a casa é verdadeira. Não, e a gente já estava aí para gravar com o Nilson há um tempo, mas o homem está jogando no sessentinha, no cinquentinha, no quarentinho, o homem não para de jogar futebol, rapaz, e de um tempo pra cá virou centroavante, artilheiro, matador, fazendo gols, tá aí nesse timaço do Fórmula 1, e já passou por Flamenguinho, já passou por lá pelo Botafogo do nosso querido Neia, lá em São José dos Pinhais e tantas outras equipes. Agora, acima de tudo, eu sempre digo, né, Nilson, que é um privilégio poder chegar
na nossa idade, acima dos 60 anos, fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é bater uma bolinha, tirar uma resenha, aquele bate-papo gostoso, aquela trairagem com a moçada, porque a turma envelheceu, mas a trairagem, a sacanagem continua a mesma, né? Então é um privilégio poder sair de casa nessa idade para rever amigos de longa data e bater uma bolinha com a rapaziada, né, meu velho? A nossa paixão pelo futebol, ela é raiz, né? É aquela paixão porque nós gostávamos, né? A nossa diversão enquanto criança era bater aquela bolinha, seja na rua, seja no campinho que nós mesmos organizávamos ali pertinho de casa, enfim, pintávamos um número na camisa, né? Você lembra bem disso? Também fez muito disso, já não é a mesma paixão que a molecada tem hoje, né? A molecada hoje tem uma inspiração querendo jogar na Europa, querendo jogar. E nós não, nós só queríamos ter uma bolinha ali para poder rolar e fazer amizade, enfim, praticar aquilo que nós mais gostávamos. E isso ainda continua, né? Mesmo hoje estamos com 60 anos de idade nessa faixa aí, mas gostoso bater essa bolinha, é prazeroso, é algo que completa a vida da gente. Você trabalha durante a semana, você cuida da família durante a semana, mas no fim de semana tem que bater uma bolinha, né? Eu lembro, Nilson, que eu tinha uma chuteira da Doval. E eu queria ter uma chuteira da Adidas. E eu não tinha recursos na época para ter uma chuteira da Adidas. Eu pintei com a tinta que a minha mãe tinha lá, 3 listras da chuteira Doval. E fui treinar com a chuteira Doval com as 3 listras da Adidas. A chuteira Doval era toda preta, né? Toda preta, né? E eu meti 3 listras ali, 3 tiras como se fosse da Adidas na época. Pô, nós treinávamos de que chute, pô, né? Mas era uma felicidade pra gente, PC. Você fala da chuteira Doval, eu sempre gostei muito de jogar vôlei, né? Também tive algumas conquistas aí pelo colégio onde eu estudava. Depois eu fui fazer Cefet, fiz curso técnico Cefet, joguei vôlei lá também. Joguei pelo próprio Pinheiros, que montou uma equipe de vôlei, fomos campeões estaduais aí pelo vôlei. E eu sempre queria ter um tênis específico para quem jogava vôlei, mas não tinha esse cascalho todo aí. Não tem problema, o importante era a prática do esporte, que é isso que nos movia e nos move até hoje, né? Essa paixão pelo esporte, né? E hoje chega de jogar no gol, Nilson. Chega. Hoje, centroavante. Você, como acompanhou lá no meu início de carreira, sabe que eu tinha uma certa qualidade jogando na linha também, né? É verdade. Inclusive nos treinos que não eram oficiais, aqueles treinos que antecediam os jogos oficiais, eu sempre gostava de bater uma bolinha na linha e gostava. Acontece que eu tinha uma paixão pelo gol, né? E isso me fez treinar e escolher o gol como o local perfeito para jogar. Mas depois, agora, com a idade, joguei, depois que parei como profissional, por muito tempo ainda jogando no gol nas equipes da Suburbana, mas depois de uma contusãozinha no ombro aqui, tive um problema com os ligamentos, que eu tive que refazer todos os ligamentos do ombro direito. Aí eu optei por jogar na linha, como eu tinha uma certa qualidade, acabou dando certo. Depois dos 45 anos, só jogando na linha. Mas confesso para quem está nos acompanhando, às vezes dá uma vontade de jogar no gol que eu vou te contar, viu? Mas eu prefiro cuidar da questão física para poder continuar jogando futebolzinho aí, né? A última vez que eu joguei contigo no gol foi antes da pandemia, 2020, lá no sítio do Caqui, naquela brincadeira Colorado e Pinheiros. Você jogou no gol lá para nós, lá a gente acho que até ganhou lá do Colorado na época, que tava toda a turma antiga, Dudu, Walter Jungles, sim, você, todo aquele pessoal antigo tava lá no sítio do Caqui. Você tava jogando no gol aquele dia lá, né? Aliás, até o Geleia jogou no gol aquele dia. Jogou também. O Geleia jogou também no gol, né? Aliás, vai aqui um recado, né, para esse pessoal do Pinheiros, né? O pessoal do Colorado tem uma organização, eles se reúnem, todo diversas ano, né? Gerações aí de jogadores do Colorado, e o Pinheiros, nós até começamos a fazer alguma coisa, puxado pelo grande Ribamar, inclusive, né? Mas acabou se dispersando e tem muita gente boa do Pinheiros. Aquele encontro foi sensacional. E aí pediram para jogar no gol. Quando me pedem para jogar no gol, eu jogo. Mas eu só não assumo assim uma sequência, né? Disputar um campeonato todo, porque eu prefiro cuidar da questão do ombro aí. Mas
Eu gosto, é uma paixão. Jogar no gol é uma paixão. E a turma pega no teu pé, né? Porra, goleirão, cansou de tomar gol, agora quer fazer gol na turma aqui, pô, que é isso? Mas daí eu falo o contrário, eu sei o caminho de como faz o gol, pô, entendeu? Então, é isso que pegou, né? O pessoal sempre achava que, normalmente o goleiro tem aquela coisa, né? O cara vai pro gol porque ele não tem aquela habilidade para jogar na linha. E aí, no começo, o pessoal largava, não precisa marcar, é goleiro, não precisa marcar. No meu primeiro ano de cinquentinha, por exemplo, eu fui o vice-artilheiro do campeonato. Marquei mais de 34 gols no campeonato. Perdi para o Clóvis, que foi o artilheiro na época, por 2 gols. Ele marcou 36 e eu 34. E aí o pessoal começou a se despertar. Falou, opa, ele não é bobo. Ele sabe jogar, vamos marcar, né? Mas isso é uma constatação. O Nilson falou da época das categorias de base do Esporte Clube Pinheiros. A gente fazia os rachões um dia antes do jogo, aquele recreativo naquela cancha de areia ali na Vila Olímpica do Boqueirão. Eu estou falando, nós tínhamos 13, 14, 15 anos de idade. Naquela época, o Nilson jogava, a gente dividia os dois times, ninguém queria perder, valia um sanduíche, valia uma Coca-Cola no terminal do Boqueirão, e o Nilson jogava de volante. E era habilidoso, sabia o que fazer com a bola. Quando tinha a bola no pé, sabia trabalhar essa bola quando tinha a bola nos pés ali e saía jogando. Todo mundo queria ter o time ali, ninguém queria perder naquele rachão. O Catani ficava puto da cara quando perdia. E o Nilson jogava no meio de campo ali, a gente fazia aquele rachão legal pra caramba, pô. Eu penso que talvez se tivesse escolhido uma outra posição e, quem sabe, um meio campo ou até mesmo um atacante, eu poderia ter evoluído talvez mais ainda no futebol profissional, além do que fui como goleiro. Mas... enfim, a minha paixão era jogar no gol e eu quando ia a campo com o meu falecido pai, seu Eloy. Grande seu Eloy de saudosa memória, nosso querido amigo. Eu me lembro que eu ficava no estádio assistindo o jogo, eu ficava olhando qual era a movimentação dos goleiros, ou seja, a bola lá do outro lado do jogo, no ataque do time, e eu olhando o goleiro do time que eu torcia, sempre fui torcedor do Colorado, do Ferroviário depois do Colorado, o que um goleiro fazia quando a bola não estava ali na região dele. Então, é para vocês terem uma ideia de qual era a dimensão dessa paixão por jogar no gol, né? E aquela coisa maravilhosa que eu consegui fazer era aquelas bolas cruzadas na área que você saía e fazia aquela ponte gostosa, bonita. Me completava isso, né? Então, a paixão por jogar no gol, ela sempre existiu. E eu continuo, gosto muito de ver os goleiros atuarem. Hoje evoluiu muito a questão dos goleiros, por um lado eu acho que evoluiu, porque os treinadores estão colocando muitos goleiros para jogar com os pés, não são todos os goleiros que têm essa qualidade, essa habilidade. Mas isso daí nós talvez entramos mais para frente no bater-papo. E o Nilson, quando ele jogava no gol nas categorias de base, ele já era um goleiro narrador, né? Ele conversava com a zaga. Ele estava ali, como ele disse, a bola estava lá na frente, do meio de campo para frente, e ele já estava, Paulão não vai, fecha aqui, Catani pega ali, Riceto fica no 9, né? Eduardo, monstro, pega aqui. Ele falava o jogo todo. O Nilson falava o jogo todo, conversava com o time o jogo todo, orientando o meio campo. Foguinho, você fica. Serginho, você sai. Ele falava e a gente escutava. O povo, a galera na torcida, o pessoal ficava, pô, esse goleiro fala. E o Nilson conversava com o time ali, ajustava o time dentro de campo. Eu quero fazer justiça até aqui, porque eu comecei jogando no gol com o professor Miro nas escolinhas do Curitiba. Argimiro Bueno. Argimiro Bueno, professor Miro, quero mandar um abraço para ele aí. Certamente hoje a internet é um caminho onde tudo chega às pessoas, e isso vai chegar, sem dúvida nenhuma, ao professor Miro. E ele sempre me deu essa orientação lá no começo, falou, goleiro tem que falar, goleiro tem que falar. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Ele falava, bola saiu aqui, é minha, orienta teus jogadores, orienta o lateral. E isso eu trouxe comigo e eu consegui colocar em prática. Tanto é que você sabe, eu por muito tempo lá no Pinheiros, nas categorias de base, eu sempre fui o capitão da do equipe, time, né? capitão da equipe. Isso daí muito mais pela facilidade que eu tinha de poder me comunicar. E vai uma dica aí para quem está começando no gol. Quando às vezes o goleiro ele não é tão exigido, não é porque o time adversário não
um time forte, né, na frente, ou porque a sua defesa é extremamente superior ao ataque. É porque o goleiro, que é ele que coloca os jogadores aí na posição certa para poder evitar que a bola chegue com muito perigo. Quer dizer, quanto menos perigo bola for para o gol, para o goleiro, melhor, evidentemente. E já começa a partir desse momento, com a orientação do posicionamento dos jogadores, principalmente os 2 zagueiros ou 3 zagueiros, os times que jogam com 3 zagueiros, os volantes ali na frente e os laterais que fazem a marcação, né? Quanto menos bola for no goleiro, melhor. Mas as que forem aí tem que garantir, né, velho? Tem que pegar, né? Daí também não adianta só a resenha, aí né? A resenha, só na resenha não dá, porque daí vai uma, passa, aquele velho chama gol, não dá, né, Nilson? Não dá, não. Tem que desempenhar ali embaixo também, né? Tem que saber como desempenhar e desempenhar bem ali se você for acionado, né? E ali, você, do Curitiba, do professor Argemiro Bueno, aliás... Eu quero ver se eu consigo, rapaz, contato do professor Argemiro Bueno, porque ele tem história para contar, ele é uma lenda viva do nosso futebol, mais um dos grandes reveladores de talento que nós temos aqui. A gente já citou aqui nos episódios anteriores o seu Hamilton, citou o Benedito Bandeira, citou o Pernambuco, citou o seu Nilo, né? E a gente não pode esquecer do professor Argemiro Bueno, que foi um cara assim que revelou muita gente boa para o futebol brasileiro, e eu quero também bater um papo na Casa do Craque com o professor Argemiro Bueno. Dali do Curitiba, Nilson, você foi para o Capão da Embuia do Edgar Lesnal, tio do nosso Joel, né? Exatamente. Joel Pires de Oliveira, o nosso carneiro, que está aqui com a gente também. Chegou. Depois vai dar um oi aqui. Chegou o grande carneiro, que também era o craque da camisa 8, né? Exatamente. Mas você foi para o Capão da Embuia, teve uma passagem lá com o seu Nilo antes de vir para o Pinheiros? Até essa questão do professor Argemiro Bueno é interessante, né? Porque ele era conhecido do meu pai e por acaso se encontraram. Aí ele falou, eu sou treinador das categorias de base do Curitiba, lá na escolinha, tô com um time formadaço para disputar naquela época, era torneio dos Cobrinhas e do Bamirindos, não sei se você lembra, né? Bamirindos, domingo de manhã. E tô sem goleiro. E aí o meu pai falou, bom, ele não é torcedor do Curitiba, mas o meu filho joga no gol, ele sabe jogar, faz lá então para ele fazer um teste e tal. E foi assim que começou a minha trajetória lá. Então eu cheguei num time já encaixado lá no Curitiba, né? E aí comecei. Então eu saí de lá, quando estourou a idade, naquela época eu vou falar, era dentro de leite, hoje é sub... hoje mudou 13, tudo. Sub 15, né? E tal... Mas era chamado dentro de leite e estourou a minha idade. Eu joguei lá 2 anos, então, na dentro de leite do Curitiba. Fomos campeões de Cobrinha, campeões do Bamirindos. Aquela época maravilhosa em que você fazia preliminares, né? Enfim, era legal, né? Era muito legal. Era legal, né? poder debutar no estádio. O profissional jogava a partida principal e a piazada ali na preliminar. Né? Isso, nós fizemos isso pelo Pinheiros, enfim, inúmeras vezes, né? Estádio cheio, enfim, mas eu havia ingressado, então, concluído o ensino fundamental e ia para o ensino médio e ingressei no Cefet. E aí o meu horário não permitia que eu treinasse pela manhã, porque eu estudava pela manhã, e o Curitiba exigia que se treinasse em 2 períodos, então, naquele momento, né, no que era o chamado infanto-juvenil, que é o sub-17 hoje, né? E aí não houve acordo, acabei fazendo 1 ou 2 treinos lá, o professor Cizico, na época era o treinador, falou, não vai dar porque precisa ficar os dois períodos aí em treino. Falei, bom, entre treino e estudo eu vou para o estudo. E aí fui jogar no Capão da Embuia, que era um campo próximo de onde eu morava, né? Tinha alguns grandes jogadores, entre eles Amarildo Pezão, que jogou conosco depois lá no Pinheiros. Amarildo Souza do Amaral. Amarildo Souza do Amaral, né? Mas tinha outros grandes jogadores e isso era uma coisa também fantástica que infelizmente ao longo do tempo se acabou. As equipes de bairro, as equipes de suburbana, nas suas categorias de base, elas disputavam um campeonato junto com as equipes profissionais, com Pinheiros, com Colorado, com Atlético, com Curitiba, e isso dava oportunidade de jogadores de times de suburbana se destacar, e foi o que aconteceu conosco lá no Muitos deles iam para a base dos times profissionais. A base dos times, foi o que aconteceu comigo, com o Amarildo e com o Ricardo, que era um volante, que depois foi para o Colorado,
E o falecido Lincoln, que era um baita de um zagueiro, cara, aquele zagueiro clássico, estilo Alfredo Gotardi, né? O que era um baita de um zagueiro. Eu, o Amarildo e o Lincoln fomos convidados para ir para o Pinheiros. O Lincoln, porque era torcedor do Colorado também, preferiu ir para o Colorado, que chamou, e foi ele e o Ricardo para o Colorado. E eu, o Amarildo, fomos para o Pinheiros, trocados lá por algumas bolas e um jogo de camisa. Essa foi a negociação. Essa foi a negociação. Lá com o seu Edgar Lesnau e com o seu Nilo. O seu Nilo, né? Mas foi uma passagem gostosa lá pelo Caponembuia, que eu tenho muito carinho pelo pessoal, né, lá do Caponembuia, que é o meu bairro, onde eu nasci, Caponembuia, Cajuru, aquela região ali toda. E dali eu fui para a categoria de base do Pinheiros, e aí no Pinheiros eu fiquei durante 5 anos aí, que nós podemos explorar um pouquinho mais, onde encontrei depois, mais tarde, você, que aqui está, nosso amigo Joel, que aqui está, o meu irmão Joel, né? E outras grandes figuras aí, como Catani, que já foi citado aqui. Grande Catani. E aí nós fomos, assim, uma geração vencedora dentro do Esporte Clube Pinheiros nas categorias de base. Acho que ganhamos tudo, infelizmente, para o Curitiba, para o Atlético e para o Colorado não tinha, né? Eu lembro assim, 2 momentos assim que foram cruciais para nós dentro das categorias de base do Esporte Clube Pinheiros. Aquele título de 1981, que o Joel estava junto também, que a fórmula do campeonato, ela privilegiava, né, uma chave de time amadores, uma chave com times, os profissionais, que você falou, Curitiba, Atlético, Colorado, Pinheiros, e a gente venceu o grupo dessa chave, decidiu com o Curitiba nas penalidades máximas no Couto Pereira, e ali não vou lembrar se você pegou 3 ou 4 pênaltis desses jogadores que foram campeões brasileiros de 85. Não vai lembrar quantos pênaltis ele pegou, Joel? Dois pênaltis. Três pênaltis. Esse jogo foi não sei se um domingo, um sábado pela manhã, e daí já no próximo final de semana a gente foi decidir o campeonato com o Santa Quitéria em 2 partidas, com o estádio Maurício Frutti saindo gente pelo ladrão, não cabia mais ninguém lá dentro. Gente, e o pau cantou nessa decisão. Mas começando pelo jogo contra o Curitiba, a gente fez uma partida assim, de igual para igual, e os caras deram uma enxertada, meteram o Tarantini, meteram um monte de gente, e nós com a gurizada que estava no primeiro ano no Infanto Juvenil, fomos lá e eliminamos eles nos pênaltis, os caras ficaram putos da cara com a gente, e a gente foi para aquela decisão. Entre jogadores assim que se destacaram no Curitiba, tinha Edson Borges, né? Edson Borges, o Luizinho Verusca. O Luizinho Verusca. Ele fica puto, ele vai brigar comigo. Luizinho, chamar ele de Verusca, ele fica bravo. E o Elcio, né? Que depois foi o Bocão, né? O lateral esquerdo, que jogou também depois no Grêmio, no Guarani, mas no Guarani que eu tô falando é o Guarani campeão de 78, Campinas, lá, né? Aquele time Neneca, vencedor, Mauro, Edson, né? Gomes, Exatamente. Miranda. Jogou com todo esse pessoal aí depois, mais tarde, né? E o Curitiba veio cheio de razão, achava que ia atropelar o nosso time, e nós seguramos o empate durante o tempo normal, e a decisão foi para pênaltis. O interessante é o seguinte, né, que os 2 primeiros pênaltis nós erramos, nós não fizemos, o Pinheiros não fez. Estava 2-0 para eles. 2-0 para o Curitiba. A Vaca já tinha ido pro brejo com Bezerro e tudo. Exato, ou seja, dos próximos 3 pênaltis, se eles fizessem acabava. Eles teriam eliminado o nosso time. E aí essa foi a sequência, talvez ali o meu primeiro degrau dentro do Pinheiros, ele me consolidando como um jogador, né, promissor, né, dentro do Pinheiros, onde nessa sequência aí dos 4 próximos pênaltis eu peguei 3 e eles bateram um para fora e nós somos campeões. E aí a gente foi para aquela decisão com Santa Quitéria. Exato. Também foi pau a pau, velho. O que é isso? Mas é que o nosso time voava naquela época, né? Molecada todas bem, com todo respeito ao time do Santa Quitéria, que tinha os sobrinhos do Teteu. Do Teteu, né? Marcelinho, de saudosa memória também. Já nos deixou, né? Aristeu, Teteu, né? Mas o nosso time era muito bom. Nós acho que ganhamos um placar elástico, não lembro o placar lá. Acho que o primeiro jogo
foi de 8 para cima. Foi 8, a gente tomou um gol só, né, Nilson? Foi de 8 para cima. Exatamente. E o segundo foi mais pau a pau ali, mas a gente venceu as duas partidas e... O jogo na casa deles lá foi mais difícil. Como não, você falou, estava lotado, lá foi saindo pau a pau. gente pelo ladrão. Né? E para mim foi complicado, porque eu morava na Santa Quitéria na época, o pessoal me conhecia. E nunca eu tive a oportunidade de treinar no Santa Quitéria. Nunca me deixaram treinar no Santa Quitéria. Eu estudava no Paula Gomes e nunca me deixaram treinar no Santa Quitéria. Aí eu volto a jogar no Santa Quitéria numa decisão contra eles pelo Esporte Clube Pinheiros. Os caras ficaram putos da cara comigo, né? Ficaram com raiva, tal, aquela coisa toda. E ali, eu de um lado, o Catani do outro, ali o couro já começou a comer ali, né? Eu falei, não vou perder de jeito nenhum, com todo o respeito que eu tenho aqui, mas nem que eu tenha que, né? E ali a gente foi conseguindo garantir aquele título ali. Mas era só um remember aqui, Nilson. Nilson no gol, Catani na lateral direita, Eduardo Monstro ou Jaburu? Não, Eduardo. Eduardo Monstro. Riceto, Edson Riceto e eu na lateral esquerda. Né? Foguinho. Tinha o Joel, tinha o Serginho Cabeção. Eu vou lembrar quem que era o 10. O Celso Lissa. Celso Lissa, o Pintado. O Pintado. Vina, Nariz, o Vinícius, que está jogando aí. Amarildo Souza do Amaral. E o Dirceuzinho Rosa. Dirceu Rosa na ponta esquerda. Aí você tinha Sávio naquele Sávio, centroavante. Né? Edmilson Bonfim estava. Douglinhas Coati, Douglas Cavaleiro lá de Colombo, Douglas Coati. Coatizaço para fazer física, que era pra, eu dava um migué. Tinha uma galerinha ali também. Tinha bons jogadores lá naquela. O Jaburu estava nessa turma, né? O Carlos Jaburu não estava? O Jaburuzão estava? Ainda não, né? O Jaburu, que era lá de Londrina, né? O Jaburu veio mais tarde. Carlos, ele ficava bravo, nós chamávamos de Jaburu, ele ficava bravo, né? Tal. Mas, porra, era um time assim que era brincadeira, né? O time era muito bom. O time era muito bom, desse time aí, grandes jogadores aí, seguiram como profissional. O próprio Catani, que nós falamos aí, o Robertson Foguinho nem se fala, né? Jogou. Foguinho, Vasco, Cruzeiro, no Milan, se eu não me engano. Atlético, Curitiba. Ele jogou lá na Itália, não lembro, um dos times fortes lá da Itália, né? Aí Serginho Cabeção também. Grêmio, Fluminense, Curitiba. Né? O Amarildo, né? Foi uma das primeiras transações que teve internacionais jogando na Lazio, naquela Lazio da década de 80. Ele jogou com o Júnior lá, o maestro também, não sei se foi na Lazio ou foi no outro time. Então foram grandes jogadores. E outros jogadores não seguiram, talvez por falta de oportunidade ou até mesmo por não quererem seguir, né? Eu cito o caso do Riceto. O Riceto, baita zagueiro. Baita zagueiro. Assim, cobrador de falta. Cobrador de falta, de pênalti, um baita do zagueiro, uma tranquilidade para jogar. Ele optou, antes de, aos 18 anos, 19 anos, optou por parar de jogar e foi jogar na Suburbana, arrumou um emprego, enfim, foi num outro caminho, né? Então, a equipe as categorias de base do Pinheiros é brincadeira. Era brincadeira. Muito organizado, né, Nilson? A gente fala hoje em dia, os caras dizem, pô, você sempre está repetindo, eu digo, mas na verdade era muito organizado. Os caras tinham um respeito pelas categorias de base, pela gurizada. Pô, a gente estudava, pagava um colégio pra gente, a gente treinava, almoçava, jantava, tinha casa do atleta, formação de cidadãos. Eu cito todos os dirigentes com quem a gente trabalhou ali, seu Raul Passos, seu Ayrton Coelho Queiroz, João Dirceu Deia, o Weber, Carlito Weber, que até hoje também assiste aqui no litoral do Paraná, lá o Carlitão ali. Ele está em Itapuá, Santa Catarina. Tudo gente boa, turma. O Deia, que era lá do frigorífico. A categoria de base do Pinheiros era brincadeira, né, Nilson? A categoria de base do Pinheiros, a estrutura era fantástica, né? Eu me surpreendi porque o meu primeiro treino no Pinheiros foi lá no campo em Santa Felicidade, do Operário Mercês. Mercês Clube de Campo, naquela fazenda. Exatamente, né? Aí, quando eu chego para treinar, que eu entro no vestiário, material tudo separadinho. Seu Amadeu com aquela... Tudo separadinho. Chuteira, meia, camisa. Aquilo é um sonho, né? Sonho. Você vai dizer... Isso encantava a gente, né? Eu falo que no começo nós falamos aqui que o futebol, para nós, na nossa geração, ele era
o futebol raiz, né? Como eu falei, usei essa expressão. Então, porque era paixão e continua sendo paixão. Então, imagine você apaixonado por alguma coisa, aí você chega lá, você vê aquela estrutura toda, aí passa. Aí a paixão Era passa a realização, a ser amor, né? Era, Então, porra, a chuteira brilhando, o seu Amadeu e o Amadeuzinho. Ali, ó, camisa, calção meia, chuteirinha em cima, um pedacinho do sabão de coco aqui, lembra? A toalha para você, o chinelinho de dedo, né? Porra, era uma coisa assim que eu só via em televisão. Aí eu vivendo aquilo tudo ali, eu falei, porra, tô realizado, né, de ver isso aqui. Eu falei 2 momentos, né, Nilson? O segundo momento que eu lembro foi em 83, na decisão da Copa Clemente Comanduli, que a gente ganhou do Colorado no estádio do Rival Brito e Silva. O Eduardão, o monstro, fez o último gol de pênalti nas cobranças de pênalti. Também, eu não me lembro se a regra permitia colocar, nós éramos infantos juvenis, sei que jogou o Padreco no gol, o Zico, que depois foi artilheiro do Esporte Clube do Recife, lá com o Ribamar, jogou também. O Vanderlan, o Tabajara, Jorge Tabajara, baita lateral. O falecido Marildo. Marildão jogou também, que foi campeão brasileiro. E o Sérgio Luiz, que foi o autor do primeiro gol da história do Paraná Clube. Eles já estavam jogando no profissional. E aí, para essa decisão, eles desceram para poder dar aquele enxerto no time do Colorado, enfrentar o nosso time, né? E aí fomos para a decisão com eles, jogamos muito novamente. Eu vou falar novamente aqui porque é a realidade. Peguei mais 2 pênaltis na decisão dessa competição, né? E aí fomos campeões ali em cima do Colorado, um time quase profissional. Quase profissional. Então, esse momento foi marcante também. Taça Clemente Comanduli, decisão lá na Vila Capanema, né? Eu lembro o seu Hamilton, o saudoso seu Hamilton, falou: Piazada, ganhar aqui hoje pode vestir a roupa por cima, levar o material todo, até chuteira. E terminou o jogo, nós ganhamos nos pênaltis. Eu tenho até hoje aquela camisa guardada lá em casa, aquela da Adidas de golinha. Eu peguei uma camisa eu tenho até hoje. Aliás, eu só vesti o agasalho por cima e depois vamos embora, vamos pra festa. Eu tinha tanta confiança que nós íamos ser, porque tinha uma camisa nova dentro do pacote e era número 12 de goleiro. Falei, eu vou com a 12 hoje, né? E aí joguei com a 12 e trouxe essa camisa. No primeiro jogo, né, que eu tive. Infelizmente, com tantas mudanças que a gente fez aqui, reforma de casa, essa camisa acabou sumindo. E eu tenho quase certeza que alguém que veio trabalhar aqui falou, daqui essa camisa aqui que é minha, né? Então eu já não tenho mais, mas tenho a memória, essa lembrança maravilhosa de um título conquistado. E aí o nosso time também, nessa época, já tinha alguns craques, né? Tipo Ademir Alcântara, Norberto, né? Então, jogadores aí que se destacaram depois no profissional e por isso que eu digo, as categorias de base do Pinheiros era fantástico. Eu lembro que o Catani não jogou essa partida, ele estava suspenso e o Eduardão Monstro fez a lateral direita. Exato. Jogou na lateral direita. Exatamente. Né? E aí foi o Eduardo que bateu o último pênalti. O Eduardo, cada vez que eu vejo aquele lance do Gomes, zagueiro do Curitiba, no Maracanã, batendo aquele último pênalti, Joel, contra o Bangu, que ele bate de 3 dedos, eu lembro do Monstro, que o Eduardão bateu igualzinho. Ele fez, a bola fez assim, foi quicando, deu no pé da trave, entrou, o Monstro... Tá, aquela tranquilidade de sempre, o Monstro parecia um poço de gelo, né? Ele ia lá e cabeceava bem, fazia gol. Campeão paranaense de 84 pelo Pinheiros, grande caráter, Carlos Eduardo de Freitas, um baita de um zagueiro, e ele bateu o pênalti de trivela. Eu não quis nem olhar, eu estava de costas naquele momento. Quando ele fez o gol, que o Padreco foi com tudo e não achou, nós saímos vibrando com tudo na Vila Capanema. Isso nunca mais vai sair da minha retina e do meu coração. Eu sempre vou lembrar desses momentos impactantes na vida. Né? Padreco, aliás, né, que foi profissional, jogou um bom tempo no Colorado e nessa época já jogava no profissional do Colorado e desceu para fazer para essa decisão, né? Padreco tinha pelo menos 1,95 m mais ou menos, né? Aí Padreco não pegou. Aí tinha um goleiro lá de 1,75 m e pegou os pênaltis, né? Essas são as histórias do futebol. Hoje tem muita gente colocando essas máximas no futebol, né? Ou quase verdades que o goleiro ele tem que ter de 1,90 m para cima, não sei o quê.
E estão esquecendo de uma rotular, coisa. lacrar. Se o goleiro, o seu jogador, pensa ser jogador de linha, se ele tem qualidade, né? Então está muito na questão física, mas eu acho que é um belo debate, né? Nós já falamos bastante sobre isso e é algo que para mim precisa ser insistido. O que precisa ter é qualidade o jogador. E eu estava vendo outro dia um podcast da participação do Djalminha, lembra do Djalminha? Sim. Filho do Djalma Djalma Santos. Djalminha é craque, né, cara? La Corunha, tal, isso, aquilo. E ele falou assim, eu até gostei muito do que ele falou, não adianta, na base tem que ter o cara que é o científico, o CEO, aquele que estudou pós-graduação, mas tem que ter um jogador da base, na base que tenha vestido a camisa do clube, tem que ter um boleiro que tenha identificação com aquela camisa, que tenha jogado pelo menos na base desse clube para poder fazer o contrapeso. Porque o cara que está ali, que ele tem 5 ou 6 diplomas, e ele nunca deu um chutinho na nega, nunca bateu uma falta, nunca entrou dentro de campo, é diferente. Para você colocar na cabeça da gurizada que está começar com os fundamentos, tem que ter um boleiro, alguém que tenha identificação com o time para poder fazer com que os guri entendam como que é a coisa e não lacrar, não blindar os guri, que eu já vi aí muitos depoimentos de amigos que passaram por aqui na Casa do Craque, falando que hoje os caras preterem aquele que tem habilidade e querem o grandão, aquele robotizado, que é para ganhar campeonato, senão eles são desempregados do clube. Pois é, eu endosso aí essas palavras do Djalminha, concordo plenamente, mas se ele me permitiu, faria um adendo, um acréscimo a essas palavras aí, que esse boleiro, ele tem a voz ativa, ou seja, que a voz dele seja a predominante, escutada, a predominante, porque a maioria dos times até tem alguns jogadores, ex-jogadores, craques lá, e eu ouvi isso de um grande craque, me reservo aqui o direito de não colocar o nome dele, que trabalha hoje nas categorias de base de um grande clube de futebol brasileiro, e ele me disse o seguinte, quando o treinador da base, do sub-15, do sub-17, do sub-20, sei lá, ele tem uma dúvida, ele não chega em mim para perguntar, ele vai lá naqueles caras que estão com o computador, que nunca deram um chutinho na bola, como é que está o desempenho do fulano? Como é que analista de desempenho. Analista de desempenho. Gente, isso não existe. Não existe. O futebol, a menos que ele passe a ser robotizado, né, no futuro, enquanto ele for praticado por seres humanos, tem que ter a referência daquele que pisou no gramado, daquele que rolou a nega lá, daquele que foi para a galera, que foi saudado pela galera. Enquanto essa pessoa não tiver a voz ativa, por isso eu faço esse adendo, então, às palavras do que eu concordo plenamente com o Djalminha, mas precisa ter voz ativa, precisa ser ouvido, o craque. Lembrei do Wilson, o Risada, o Wilson, o Macarrão, Coimbra. PC, porra, eu analista ajudando o Nelsinho Batista, Palmeiras, tal, beleza? E computador e um aplicativo com análise de resultados dos caras, tal, isso, aquilo, tal, notebook aqui e a bola aqui, eu indo pro campo, né? Aqui assim, daí o cara pergunta, professor, esse aí tem ajudado muito, né? O computador, meu velho, esse ajuda. Mas se essa aqui não passar a rede, esse aqui não vai adiantar nada. Se não fizer gol com essa daqui, pode jogar fora. Esse daqui que não vai ajudar. Deu no meio do cara. Aliás, um abraço pro meu grande amigo Wilson, faz tempo que eu não encontro. Que figura, foi cara. Uma das minhas inspirações como goleiro, Professor cara. Wilson. O Wilson, eu vi um dia eu como torcedor, ele jogando já no Colorado, porque ele foi da base do Pinheiro, jogou no profissional do Pinheiro, mas depois transferiu pro Colorado. Ele fez uma defesa lá na Vila Capanema que eu nunca vou esquecer, Wilson. Aquela defesa de goleiro que é arrojada, aquele goleiro que é goleiro mesmo, não é que aquele goleiro que foi inventado, sabe? Então, um grande abraço pro Wilson, cara, é um cara sensacional. Quando eu encontro, a gente bate papo e ele depois Guarani, Corinthians, né? Campeão brasileiro. E aí, mas ele tem toda a razão, PC, ele tem toda a razão. Tem que a voz ativa ser do boleiro. Tem que ser do boleiro. Sabe? Porra, que é isso, cara. Né? Então, não vai. E o goleiro, né, que é o Wilson, que foi um grande goleiro, né? Você falou em estatística, e às vezes eu ouço ali e falo assim, decisão por pênalti. Aí o goleiro vai do lado de um cara que talvez nunca jogou bola, nunca pisou no gol. Quem vai bater é o Joel.
o Joel, ele bate 90% das vezes no canto direito. E quem que diz que ele vai bater no canto direito naquele momento, sabe? Não, tem umas coisas para mim, deixa a intuição do goleiro. Deixa o goleiro, pô. Deixa. Eu sempre fui um grande pegador de pênalti e eu observava muito qual era o estilo do jogador que ia bater. Né? E eu tinha as minhas convicções. E com as convicções eu detestava que alguém chegasse, o Zé pegava a bola, botava na área do pênalti, o cara ia lá para mim, ele vai bater no canto direito, em cima. Eu tenho que ter as minhas convicções como goleiro. E é assim que você tem. Você analisa o adversário durante o jogo. Basicamente, um cara que é mais técnico, se ele é destro, e ele vai bater, ele bate colocado, ele nunca vai soltar o pé. Pum, E se ele bate colocado, dificilmente ele cruza a bola, ele bate no canto, né, chapado. Então, agora um zagueiro, se ele vai bater bola, ele vai bater pancada. Né? Ele batendo pancada, a tendência é que essa bola saia cruzada. Então, eu sempre usei essas minhas técnicas, sei lá se eu posso chamar isso de técnica, ou as minhas previsões, e deram certo. Então, tem que privilegiar. Deixa o goleiro, ele que está ali no centro do gol, né? Até pode ter uma informação, mas essa informação não pode influenciar ele, induzir ele. Exatamente. E eu lembro, Nilson, que você é um exímio pegador de pênalti, esperava até o último momento, nunca... eu vejo hoje em dia, o cara tá correndo para a bola, o goleiro já pulou. Eu digo, o cara tá correndo pra bola, o cara... Eu lembro, você esperava até o último momento, o cara vinha já com as perninhas tremendo, porque você olhava no olho dele aqui, matava o cara. E fazia aqui, batia aqui assim, olhava pro cara aqui, o cara já se cagava inteiro de medo, na hora de bater o pênalti. Aliás, também o futebol, ele tá ficando muito chato, né? Agora o goleiro não pode. Eu usava muito disso, né? Eu pegava no jogador, que a gente sabe que aquele peso que o cara carrega e da marca do meio de campo, quando é uma decisão por pênalti, porque quando o jogo tá rolando, mas isso acontece também. Se você chegar no cara e falar assim, bateu mal, eu vou pegar, você tá ferrado. Matou o cara. Matou. Puta, aquilo ali deixa a perna do cara, sabe? Matou. Hoje o goleiro não pode fazer isso. Ele não pode falar com o batedor de pênalti porque, não sei porquê, na verdade, né? O árbitro exige que ele fique lá e tal. Então, umas besteiras que estão acontecendo no futebol hoje que para mim está matando o futebol, né? O futebol está deixando de ser um esporte. Eu vou falar uma verdade aqui. Iniciei no começo falando que eu gostava de vôlei. Hoje, entre um jogo de futebol na TV e um jogo de vôlei, eu prefiro assistir um jogo de vôlei. O futebol tá muito mimizento, muito nojento, muito chato, né? A maneira que os caras estão conduzindo a coisa aí, pelo amor de Deus. Você falou de tocar no cara, eu lembro do Catani fazendo um buraco na marca do pênalti, com a chuteira assim, cavando, o outro quer bater o pênalti. Porra, juiz, não pode fazer isso. O Catani arrancava o cal com o pé, deixava um buraco pra bola ficar metade pra dentro, pro cara chutar, a bola saía quicando. Você lembra? O Catani era catimbeiro pra caramba, cara. O Catani, Catani, vamos vir bater um papo aqui, Catani. Que você tem história pra caramba. Tem cada história, o baixinho. Catani tem muita história, Nossa, o Douglair, Marcos Catani, isso é fera, cara. Eu vou dizer, Catani, que você precisa contar aquela história de um jogo entre Pinheiros e Atlético lá, na antiga Baixada. Você lateral e o Jefferson Kremer ponta do Atlético. Nossa. E aí, você era o cara temido e o Kremer me entra com um estoquezinho na meia lá, que era pra furar, espetar o Catani, porque se o Catani desse uma chegada nele. Prego na meia. Então tem muita história do futebol. O Catani era uma figura, cara. Nós estudávamos na mesma sala, cara. Ele gostava de uma menina, ele vai e escreve o nome da menina na chuteira, cara. Lembra? Ele escreveu o nome da menina na chuteira, que assim, estava apaixonado pela menina. O Catani foi meu grande amigo, né? O cara que dividia quarto comigo nas viagens, o cara que a gente amanhecia treinando junto, anoitecia treinando junto. No Moarama, o cara que me recebeu no Moarama. Praticamente o Catani que fez os caras assinar o meu contrato no Moarama. Tudo que ele falava, os caras
tinham ele com respeito muito grande, porque ele era um cara muito dedicado. Quando eu cheguei no Moarama, estava tudo pronto já para eu jogar, para assinar. Tava o Poleto lá já também, tava o Mondeonça, tava o Leonel. Mas o Catani é um cara que tem muita história, cara. Um amigo assim que a gente até hoje preserva essa amizade, até hoje com ele. Um cara que tem muita história para contar. Aliás, o meu genro, que é de Moarama, né? Era um torcedor e gosta muito de vocês. Tigrão. Aí, de todos vocês aí, o Tigrão. César. E ele fala muito desse time de vocês. Esse time aí, né? era fantástico, cara. O time do Moarama lá, ninguém ganhava lá dentro. É. Primeiro por causa do calor. Segundo que a grama era dessa altura, nós matávamos os caras no cansaço, cara. Porra, Leonel, 1,5 m de altura, um puta de um goleiro, um baita de um goleiro. Sabe, jogou no Curitiba, tal. Pocatani na direita, Poleto. Luiz Dias, Poleto e eu na esquerda. Berg, Shigeu. Não, Berg, Luizinho e o japonês Shigeu no meio campo, Tchaka na esquerda, Márcio Ramos, que morreu, e não vou ler, Carlinhos na direita. Porra, era um time que era brincadeira, cara. O Moarama era um timaço. Mas e daí, Nilson, 83 a gente ganhou aquela Clemente Comanduli, veio a convocação para a seleção paranaense de juvenil, a gente disputou um campeonato categoria infanto, você já foi convocado por juvenil, ganharam o título que começou em 83, até trouxe aqui, né? A decisão foi em 84, A Glória dos Piás, é um livro que foi feito pelo Felipe Lessa, que conta a saga da gurizada naquela época, né? E o meu sonho era ser convocado para aquela seleção, eu e o Catani, a gente sonhava em ser convocado para aquela seleção, e a gente não foi, mas eu acompanhei, mesmo não tendo sido convocado, acompanhei, torci, estava lá na decisão, no Couto Pereira, no dia que vocês ganharam o título em cima do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. E tá aqui, tá estampado aqui. E o que foi que aconteceu que depois disso daqui, o Nilson não teve mais uma sequência, que a gente foi para a União da Vitória, foi para o Iguaçu, da União da Vitória, e meio que se desiludiu do futebol. Bom, a seleção paranaense, eu tive 3 convocações. Uma para Sub-17, que era juvenil, e nós somos vice-campeões jogando lá em Brasília. Era, na verdade, o JEBs, né, aqueles Jogos Escolares Brasileiros. E nós fomos representando o Paraná, uma convocação. Infelizmente, perdemos a decisão, mas fizemos uma bela campanha. Sicupira não estava nessa? Sicupira era o supervisor dessa equipe, exatamente, né? O professor Otavinho era o treinador. E aí, essa sequência, eu tive essa felicidade, eu sempre pulei de categorias e eu já fui titular dentro de Pinheiros, precoce, né? No meu primeiro ano de sub-20, então eu estava com 17 anos, fui convocado para a primeira seleção e era um momento legal que tinha esse campeonato brasileiro de seleções que depois a CBF acabou excluindo, acabou eliminando. E nós fomos terceiro colocados naquela fase. A primeira fase jogamos da competição em 82 lá em Porto Alegre. Passamos por cima da seleção gaúcha, que era a mais temida da época naquela região, que tinha jogadores ali como Aloísio, Pinga. Nossa, jogadores assim que chegaram ao sucesso no Inter e no Grêmio. Exatamente. E aí nós fomos lá para o Rio de Janeiro também para uma decisão de semifinal. E na semifinal o jogo estava marcado para ser no Maracanã. E aí a Federação Carioca acabou fazendo uma manobra, nos jogou lá pro Campo do América, no Andaraí. Com buraqueira danada, né? Um fim de mundo do lado de um bairro bem complicado lá no Rio de Janeiro. E aí uma pressão e tal, nós acabamos perdendo o jogo por 1-0, fomos eliminados. Então, mas essa seleção de juvenil, depois teve essa de 82, era basicamente a mesma garotada, a mesma molecada convocada, né? Com uma ou outra, enfim, entrava um, saía outro. E essa veio de 83, né? E aí teve essa grande campanha do Toledo no Campeonato Paranaense, que o nosso querido Amarildo O Amarildo tinha sido emprestado e foi artilheiro do Campeonato Paranaense de 83, exatamente, jogando pelo Toledo. Se vocês me permitem fazer um parênteses aí, essa ida do Amarildo lá para... Porque o Amarildo sempre foi um amigo também, contamos a história que ele veio lá do Capão da Embuia, e onde nós jogávamos e morávamos próximo. E o Amarildo, numa decisão de turno no Couto Pereira, entre Pinheiros e Curitiba, você estava certamente lá,
nós precisávamos apenas de um empate, perdíamos o jogo para o Curitiba para sermos campeão direto da Copa Tribuna, título, aliás, que eu fui tricampeão da Copa Tribuna, jogando nas 3 edições da Copa Tribuna, todos os anos. 81, 82 e 83. 82, 83 e 84. Inclusive, e tem os troféus aí, alguns estão por ali ainda, nas 3 edições eu fui o melhor jogador das 3 edições da Copa Tribuna. E o Amarildo perdeu um gol embaixo do gol, naquele antigo gol do placar lá do Couto Pereira, né? Do lado oposto da igreja. Do oposto da igreja. E no final do jogo ele perdeu e era uma preliminar, o campo já estava cheio e deixou de fazer o gol ele, a trave e o gol, como dizia aqueles narrador, e ele acabou sendo prejudicado. Na época a diretoria falou que ele não tinha condições de jogar, enfim, e ele foi deixado de lado. Nós fomos para uma decisão extra com o Curitiba que ganhamos, mas sem o Amarildo. E o Amarildo, na época, o Valdir Bim, que era treinador do Toledo, era conhecido do senhor Hamilton, do nosso treinador, o senhor Hamilton Noff, que falecido recentemente. Foi o senhor Hamilton e disse: eu preciso de um centroavante. E o senhor Hamilton falou: eu tenho esse centroavante. Pezão, vem aqui, Pezão. E o Amarildo foi a Toledo conhecer, enfim, fizeram uma proposta para ele, isso já pelo profissional. Ele retornou, né, exatamente no dia que nós íamos fazer a decisão contra o Curitiba, dessa sequência da competição que ele havia perdido o gol há uma semana atrás, e me falou, eu lembro como se fosse hoje, trocando de roupa no vestiário lá do Couto Pereira, ele sentou do meu lado e falou: Nilson, eu fui até lá, cara, mas é muito longe Toledo, cara. Eu não sei, os caras vão fazer um time de piá lá e tal. Eu falei: Amarildo, meu conselho para você é pegar ou largar, porque aqui você não vai jogar mais no Curitiba, no Pinheiros. Não, a diretoria não quer mais você aqui. E o seu Hamilton não vai passar por cima da diretoria para te escalar. Sim. Vai ver o que vai dar. Não sei se essas palavras aí o incentivaram, o que aconteceu. Ele aceitou a proposta, foi para Toledo, foi o artilheiro do Toledo naquele campeonato paranaense de 1983, que tinha exatamente Zete, Vanderlei e Mané, que vieram emprestados pelo Palmeiras para a equipe do Toledo. E o Zete fez um grande campeonato paranaense naquele ano, né, e foi convocado para a seleção paranaense. Então, naquele ano, o Zete foi o titular da seleção paranaense e eu fui o reserva imediato do Zete. Então, teve essa campanha toda, onde a seleção, com grande destaque, acabou sendo campeão brasileiro, a seleção paranaense, e eu voltei, né, para o Pinheiros, joguei o meu último ano, de 84, como sub-20, como juniores, já com o Paquito, inclusive, sendo o treinador. Paquito, né? Seu Hamilton trouxeram o Paquito. Exatamente. E isso é uma coisa que eu levo, porque o Paquito eu conhecia da seleção, mas não era um convívio muito frequente com ele. Precisamos pouco tempo ali, algum treinamento, coisa. E ele dentro do Pinheiros, isso daí, o Paquito é um grande nome do futebol José Martins Manso, brasileiro, né? Da dupla Tchau Abachá e Paquito. E ele me falou, né, assim, no tom de brincadeira, aquele jeito dele, falando assim: pô, Nilson, agora trabalhando com você aqui no dia a dia, eu entendo. Eu sempre falava lá no Matsubara, quando estava lá, falei: vamos jogar contra o Pinheiros? Quem é o goleiro do Pinheiros? Porra, é o Nilson, mas aquele baixinho chato, não sei o que e tal, né? Mas hoje eu entendo por que você é titular no Pinheiros, joga no Pinheiros pela tua liderança, não só técnica, mas também comportamental, né, e tal. Isso é um elogio que eu trago até hoje, viu, Paquito, das tuas palavras aí. E aí terminamos aquele ano, o Campeonato Paranaense, e eu já comecei a treinar com o profissional naquele mesmo ano de 84. Inclusive eu estava no elenco que foi campeão paranaense de profissional de 84. O goleiro era Toinho, Júlio César Barba Filho como técnico? Barba Filho, que montou aquele elenco de 84. Exatamente, um timaço que jogava assim por música, que na verdade, isso? Né? E aí, o meu grande sonho, como você falou, um dia era ser convocado para a seleção, era disputar a Copa São Paulo de Juniores. Pô, a Copa São Paulo de Juniores daquela época não tem nada a ver com isso que vocês assistem hoje. Bem aí, diferente, não, né? Era né? bem diferente, né? Era uma Copa São Paulo aí com poucos times, né?
muito bem elaborada e que grandes jogadores foram revelados ali pelaquela Copa São Paulo. E o Pinheiros teve o convite para ir pelo primeiro ano, porque até então no estado do Paraná somente o Matsubara representava, né? Com o Bolão, que era o técnico. Bolão, que era o técnico. E eu totalmente, porque eu era assim, todos me consideravam, pelo menos os jogadores, né, uma figura importante dentro daquela equipe sub-20. Mas teve algumas mudanças em departamento de futebol, nas categorias de base, com troca de treinador. Paquito saiu, veio o seu Nilo Neves, né, Valmir Gomes veio como supervisor, enfim, e eu acabei sendo excluído, e eu não sei o motivo. Até porque quando eu saiu a relação da viagem, eles falaram para eu continuar treinando como profissional, mas que eu iria viajar, que eu estava na relação. Mas quando oficialmente saiu a relação, o meu nome não estava. Eu lembro que eu saí da Vila Olímpica do Boqueirão, fui até a sede da Kennedy, conversei, pedi para conversar com o seu Ayrton, que era o nosso presidente. Saudoso Ayrton Coelho Queiroz, presidente. Me recebeu muito bem lá e falou, não, Nilson, eu não estou sabendo nada disso. Para mim, você vai viajar. Pode ficar tranquilo que você vai viajar. Mas em termos de bastidores, eu não sei o que aconteceu. E eu acabei não estando na relação final e perdi aquele ano que eu acho que eu me destacaria ainda mais. Estava pingando azeite, né? Estava pegando, bem, como diz um narrador, até sinal de Wi-Fi, embora naquela época não tivesse sinal até de pensamento, Wi-Fi, né? Mas, e alguns jogadores aí até me falaram depois no retorno, falaram, pô, se você tivesse ido, eu acredito que nós iríamos mais longe lá, sem demérito a quem jogou aquela competição, que é o meu amigo Pardal, que todos vocês Sebastião conhecem também. Kozlovski, grande, né? Pardal. E eu assinei contrato de profissional. Mas as mudanças, o Pinheiros deixou de ser o Pinheiros que foi até aquela época, também fez uma reformulação do departamento de futebol profissional e depois do título paranaense de 84, eles me chamaram lá na sala na departamento de futebol, alegaram que a questão da minha altura influenciava bastante na continuidade dentro do Pinheiros, que eles queriam ter alguma coisa diferente. Vejam, eu que fiquei só 5 anos dentro do Pinheiros, né? Aí, só naquele momento que eles foram ver que eu era um goleiro de estatura baixa, né? 1,74 m. Ganhou 75, tudo que disputou? Ganhei tudo que disputei, mas a estatura influenciou. Aquilo ali foi uma decepção para mim. Eu fiquei em casa 1 ou 2 meses naquela época, e aí o seu Hamilton foi para a União da Vitória, quando a gente foi para lá, jogamos lá, eu, 84, você, Catani, Poleto, Amaral, né? Enfim, alguns jogadores Iguaçu. ali. Iguaçu, infelizmente perdemos a vaga na decisão para o Operário lá em Ponta Grossa para subir para a Série A do Campeonato Paranaense. Era a segunda divisão de profissionais. Era a segunda divisão de profissionais. Perdemos só piazada. Um jogo ali 1-0 para o Operário lá no Germano Krieger naquele ano. Fizemos o primeiro jogo aqui em Curitiba, jogando na Baixada, né? No antigo Joaquim Américo. Empatamos aqui e o jogo de volta lá perdemos por 1-0 e acabou o Operário sendo subindo para a Série A. E aí, a partir daquele momento ali, eu vi que a sequência de fatos, né, que ocorreram com a dispensa no Pinheiros, a dificuldade que você acompanhou, que era jogar lá em União da Vitória. Claro, complicado. Eu comecei a entender que o futebol não era mais não tinha mais aquela mágica que eu imaginava que tinha, que era muita dificuldade. Já estava namorando a minha esposa e eu... Já conhecia a Dona Vânia naquela época? Já conhecia naquela época, né? E eu, apaixonado como estava, né? Coloquei na minha cabeça da seguinte forma: se o futebol for isso que eu estou vendo, se eu sair pelo esse mundão aí sozinho, eu talvez me vire, embora eu tenha sido sempre uma pessoa muito apegada à família, muito, muito, muito. A casa onde vocês estão aqui é minha casa, mas a casa do outro lado da rua, na frente, era a casa dos meus pais, né? A casa ao lado é a casa da minha irmã. E eu mantive esse reduto aqui, é um reduto que, embora os meus pais não estejam aqui, eu trago na memória onde a gente se fixou. Eu pensei o seguinte: eu passar por alguma dificuldade, passar por
momentos de fome. É triste o que eu vou falar, mas você sabe, muitas vezes nós íamos treinar lá no União da Vitória. Sem papá. Não tinha aquele Não tinha papá papá pra gente depois do treino. Não tinha, né? não tinha, não tinha. E se tinha alguma coisa, às vezes era um arroz E- com ovo, e outra, alguma coisa assim pra você Agradecer comer. imensamente o seu Januário e a mãe do Catani que mandava aqueles Mandava. pão de forma para nós comer lá pela Catani. Pela né? Catani. Chegava lá na rodoviária, lá Na rodoviária nós uma ia buscar. cestinha pra nós e O o papai Catani era a gente curto. meter. Nós- Então, eu pensei, pra eu fazer isso, talvez eu aguente, eu passe, mas eu tirar alguém da casa dela, né, da família dela, para passar fome comigo, não é justo. E aí eu decidi, naquele momento, não continuar mais em busca do sonho de me tornar, de profissionalizar. De profissionalizar eu já era profissional, de continuar de buscar uma ascensão no futebol. Mudei radicalmente a minha vida, voltei a estudar, tive a oportunidade, a graça, isso eu coloco sempre Deus. Eu sou uma pessoa que sem Deus eu não faço nada, eu tenho isso para mim na minha vida toda. Tive a oportunidade de entrar numa grande empresa e fiz carreira nessa empresa e não me arrependo de hipótese alguma dessa decisão ter sido tomada, viu, PC? E essa grande empresa é a Robert Bosch do Brasil, onde o Nilson construiu uma carreira muito bonita, foi campeão mundial. Olha como é que é a estrela do cara, né? Foi preterido lá no time profissional, na equipe que foi disputar a Copa São Paulo, reverteu categoria, foi trabalhar, foi fazer faculdade e continuou ganhando título em todo quanto é lugar, porque eu também parei de jogar nessa época e a gente foi para equipes amadoras e continuamos ganhando títulos em todos os lugares onde a gente passou. Fica uma certa mágoa ou não tem arrependimento de tudo aquilo que você passou, Nilson? Fica uma certa decepção, né? Eu não sei se eu errei, aonde eu errei, mas a vida ela é assim. A gente cruza por diversas pessoas, aí com diversas pessoas, algumas te estendem a mão, ou eu digo, todas te estendem a mão. Umas te estendem a mão para te puxar, para te ajudar, outras para te jogar pro buraco. ribeiro abaixo, Buraco. buraco abaixo, né? Então, a vida é assim. Então, mas o arrependimento ele não existe, porque tudo que eu construí na minha vida, tudo que eu tenho hoje veio do meu trabalho, do meu estudo, da oportunidade que eu tive lá. Continuei paralelamente jogando futebol, como você falou, em categorias amadoras, e eu citei o nome de Deus aqui, eu tenho aqui ao fundo o meu altar, né, daquele que eu reverencio, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai, né, do Pai maior que é Deus, porque tudo na minha vida é feito baseado exatamente naquilo que eu acredito que é em Deus e em Jesus Cristo. Então, Ele me deu essa oportunidade de um trabalho digno, de um crescimento profissional na nova carreira que eu escolhi e paralelamente jogando futebol. Tanto é que eu consegui chegar a um título mundial num campeonato disputado lá no México, onde nós estivemos na cidade do México, representando o Brasil pela equipe da Robert Bosch. É tudo que você queria conseguir no futebol? Talvez não, mas é tudo que Deus me deu e que eu aceito de bom grado, porque ser campeão, se você é campeão de futebol de botão, se você é campeão de pebolim, é campeão, meu amigo. E eu fui campeão da categoria de trabalhadores mundial jogando contra grandes equipes, inclusive a seleção do México naquela oportunidade. Eu tenho quase certeza que ela foi enxertada, porque o campeonato era lá com jogadores profissionais de lá. E nós, sob o comando do grande Almeida, né, tínhamos um time perfeito lá e passamos por cima de todos. Almeidão foi zagueiro do Atlético Paranaense, fez dupla de zaga com Alfredo Gotardi, foi campeão pelo Atlético Paranaense, foi campeão pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, jogou no Corinthians, era o técnico da Robert Bosch do Brasil, e que tinha Nilson, tinha meu compadre Catini, que era o lateral esquerdo, Sansão devia jogar nesse time. Não, Sansão né? não foi não nessa estava viagem, ainda, não. Sansão. Ali Marcelo Rigon estava, não? Marcelo Rigon. Marcelo Rigon, Catarina. Catarina. Então, pô, todos esses caras... Tem jogadores, né? Zezinho, o Adão, que é um cara que é um irmão da vida da gente aqui, o Adão. Aliás, é muito interessante, né? A gente fala sempre sobre estatura. O Adão era um zagueiro da baixa estatura, da minha estatura. E nós jogamos contra um time chamado da Dinamarca,
onde aqueles caras tinham o mais baixo dele tinha 1,85 m, né? E o Adão foi lá e meteu gol de cabeça na Dinamarca, né? Entende? Então, qualidade, meu amigo, qualidade é tudo na vida, né? Então, outros grandes jogadores que tinham lá. E aí isso teve uma repercussão que nós lá não imaginávamos. Mas quando chegamos no aeroporto aqui em São José dos Pinhais, uma festa, uma galera, caminhão de bombeiro, fizemos o trajeto lá do aeroporto de São José, fomos ao Palácio do Governo, né? Fomos recebidos pelo então governador na época lá, Jaime Lerner, né? Olha, uma festa assim. E aí eu digo para você, foi o que Deus preparou para mim, porque talvez no profissional eu não teria isso. Sim. E acabei tendo dessa forma, né? Um reconhecimento, acima de tudo, um prazer de ter tido uma conquista e esse reconhecimento aí. Então, tudo isso é válido na vida da gente. Fica talvez só essa pequena decepção de não ter seguido na carreira como profissional, mas a minha vida se completou de uma outra forma. Deus escreve certo por linhas certas e não por linhas tortas. Exatamente. E paralelamente a isso também, você foi campeão invicto na Sociedade Operária Beneficente de Araucária, um campeonato dificílimo na época, um nível técnico elevadíssimo, como você falou, todos esses craques que disputavam o campeonato do SESI, cada um jogava num time lá em Araucária, campeão invicto lá em 1987, acho que até hoje eu devo ter a faixa guardada lá em casa, lá num time também que era a base do Esporte Clube Pinheiros. Né? E tantas outras agremiações, depois veio o Iguaçu de Santa Felicidade, aí a gente teve mais uma vez juntos no Ipiranga da Água Verde, que foi uma grande escola para nós também, com a italianada, com a gabardada. Né? Então campeão sul-brasileiro pelo Vila Fani. Pelo Vila Fani, lá em Campo Bom, né? Não foi em Campo Bom, não, foi em... Aquele ano o sul-brasileiro foi aqui em Curitiba, né? Mas o time forte era o time de Campo Bom. De Campo Bom. Campo Bom eu tive presente, porque tem essa passagem. 88, em 87 eu saí do Operário, fui pro Vila Fani, chamado pelo como é que era o nome? Do Eliseu Sieberti e o nosso Lorival Barão Marques, que era comentarista da Rádio Clube e era diretor de futebol. Você estava no Iguaçu nesse ano. E aí 1-0 para mim, né? Porque nós vamos decidir a semifinal contra o Iguaçu. E o Nilson, pegador de pênalti, nós ganhamos deles nos pênaltis, fomos pra final com o Trieste. Aí, ó, eu fui com o Sem contar que aquele jogo ali fechou o pau. Nossa, foi porrada pra tudo quanto é lado. Nossa. Nós saímos correndo pra pegar o ônibus lá fora. O falecido Amauri, irmão do Cuca, tava jogando, o Clodoaldo, Dantas. Porra, tinha uma galera ali, daí... Eu no Vila Fani, o Nilson no Iguaçu. Aí nós tiramos o Iguaçu da jogada, fomos para a final com o Trieste, gol do Miranda na decisão, ganhamos do Trieste, fomos campeão do falecido Flavinho e Edson Riceto. E Jorjão no gol, né? O Jorjão. Jorjão que eu sempre encontro aqui, né? Numa pizzaria perto de casa. O Jorjão mora aqui pertinho, Jorge Novitsky, né? Vai passar pela casa do craque também. Gente da melhor qualidade, né? Mas todos os times amadores que a gente jogou juntos, ou você num time ou em outro, a gente conquistou título, né? Eu acho que é uma história de conquista, né? Dentro do esporte é uma história de conquista que a gente tem. Quanto vale isso? Vale muito para a vida pessoal da gente, né? Para o ego, e para a formação da gente, porque o esporte, você vai falar assim, mas vocês estão falando que fechou o pau, que deu porrada. Claro que acontece, no esporte é uma competição, todo mundo quer ganhar. Ninguém queria perder. Mas saía dali meia hora depois, nós estávamos tomando cerveja junto. Tomando cerveja junto. E isso te dá uma base para a tua vida pessoal, o esporte dá uma base para a vida pessoal, assim, fora do comum, né? Eu acho que te disciplina, te dá esse ensinamento, né? Porque depois que acontece uma situação dessa, você para refletir e fala, Daí você aprende como perder, como tropeçar na vida, como se reerguer, como caminhar, como seguir em frente e tal. Tudo isso veio através do esporte, né? Eu queria fazer uma lembrança aqui, mais um nome do time lá da Bosch, o Lito, né? O Lito. O Lito, um cara sensacional também, um cara que joga muito. Parou de jogar cedo, né, Lito? Já não está jogando mais, mas um cara... E sempre está acompanhando também esse trabalho que a gente faz aí, hoje que você faz aí na Casa do Craque, mas também acompanhou por muito tempo
a gente lá no Sintonia da Bola. Eu ali na Bosch, eu lembro assim, lembro de você, lembro do Catine, lembro do Almeida, lembro do Sansão, lembro do Zezinho, Falecido né, Zezinho. que era habilidosíssimo, né? Eu lembro do... Você tem falecidos aí, mas tem o Zezinho, que era o habilidoso, que hoje está aí também, jogar um meia esquerda. Meia esquerda, muito, meia esquerda, até jogou comigo na Sociedade Esportiva Pinheirão, um ano antes do Operário de Araucária lá, tudo aquele pessoal. Pô, eu lembro de timaço da Bosch, era brincadeira. Marcelo Rigon, né? Marcelo Rigon. Catarina, toda aquela turma. Catarina. Eu lembro. Depois tiveram a oportunidade de jogar com a gente no Ipiranga da Água Verde, junto com o Matheus, com o Nelsinho, que já nos deixou, Nelsinho. Camisa 10, habilidosíssimo também, né? Gilson, né? Gilson Crostrespo, irmão do Marcão lá da Balma, né? O Gilson, que era nosso zagueiro e tal. Porra, uma turma querida também. Também foi outro momento que... César, Carlão. Puta, e ali você tava... Mas pingando azeite, porra, pra subir na impulsão com os caras e tal. Era o time do momento, o momento era, né, bem, não me lembro se mantia treinamento ou não, mas estava pingando azeite naquela época, né? Até ali 30 e poucos, quase 35 anos, estava muito bem, anos, né? Eu estava muito bem. Agora, aos 60, eu estou bem. Chega de jogar no gol, vamos jogar no ataque, pô. Agora só bucha. Olha aí, que legal, meter gol na rapaziada aí, né? Você falou, Nilson, do Lito, que acompanhou as fases do nosso Sintonia da Bola. Nilson e o nosso Joel Carneiro, que está aqui, daqui a pouco vem para cá, foram nossos comentaristas na segunda fase do Sintonia da Bola, lá, programa que a gente tinha semanalmente também, retratava tudo a respeito do futebol profissional, e o Nilson, homem da latinha também, a exemplo do Joel, comentarista esportivo, conhecedor de futebol, desportista, sabe tudo, e está aí também com a gente participando aí, né, numa fase muito importante do Sintonia da Bola, e é o que você gosta de falar daquilo que a gente ama, que é o futebol, né, Nilson? Pois é, o futebol é uma coisa, embora a gente se propõe sempre a falar algo que realmente se aproxima da verdade, né? Do futebol, que hoje está muito maquiado, está muito chato, nós já falamos sobre isso. Muito mimimi, muito mimimi, muita frescura no futebol. Né? Eu quero contar aqui uma passagem aí, fazendo um comentário no ano passado, na antiga Liga Arena, pela Rádio Trio de Ferro, no jogo aquele jogo tão importante para o Atlético, em que a gente já vinha falando que o Atlético precisava cuidar bastante da questão da competição do Campeonato Brasileiro e não focar nas Copas, onde ele estava buscando ser campeão sul-americana, Copa do Brasil, acabou sendo desclassificado, né, no ano passado pelo Vasco, depois na Sul-Americana por um time argentino. E quando o Atlético foi abrir o olho para o Campeonato Brasileiro, ele já estava em uma situação crítica. Mas com a faca no pescoço aqui contra a equipe do Bragantino, né? Do RB Bragantino. E aquele jogo formou-se um cenário ali de que o Atlético era o super Atlético, desconsiderando todos os problemas que o Atlético teve ao longo da competição. Né? E eu me lembro que no meu comentário inicial, quando fui chamado pelo narrador, eu dizia o seguinte, que embora o Bragantino não tivesse tido bons resultados nas suas últimas 5 ou 6 partidas, eu não comento futebol por resultado, eu comento futebol por performance. E eu assistia aos jogos do Bragantino e dizia que o Bragantino era um bom time e que tinha um jogador que é sempre decisivo, chamado Sacha, que é um jogador assim que nunca teve um destaque tão grande no cenário esportivo nacional, mas é um jogador de qualidade, é um jogador que tem intimidade com a rede, foi essa frase que usei, e que precisava o Atlético tomar muito cuidado com esse jogador e com a equipe do Bragantino. Enquanto que os colegas, né, de outras emissoras falavam que era favas contadas, né? A vitória do Atlético... Tiro dado e bugio deitado. Vamos ganhar e vamos se livrar hoje mesmo da queda do rebaixamento. E o Atlético vai passar por time do Bragantino, que é um time que não ganha há 5 ou 6 partidas, né? Então eu fui a única voz isolada, oposta a toda a opinião de todos os comentaristas. Desceram a lenha. Desceram a lenha. E aí o que acontece?
O Bragantino fez uma bela partida e o Sacha só meteu 2 buchas lá e ganhou do Atlético aqui. Foi exatamente o placar que praticamente decidiu a queda do Atlético. Rebaixou o Atlético para a Série B desse ano, né? Então, o futebol, eu entendo, e isso é uma... E eu posso falar isso não só por mim, mas eu sei que por você, PC, sei pelo meu amigo Joel, que nós temos uma linha de raciocínio muito perto, muito próxima, né? E a gente busca que o torcedor, aquele que acompanha, aquele que realmente é o motivo de um time, de um clube existir, a gente pensa que ele tem que receber a verdade, ele não pode ser iludido. Mas infelizmente ele está sendo iludido hoje cada vez mais. E eu vou dar um recado aqui para você, torcedor atleticano, de novo nesse ano, tá? Eu não assisti o jogo do Atlético contra o Corinthians pela Copa do Brasil e eu ouvia uma certa rádio que se diz que é líder de audiência, né? E o comentarista falava que se o Atlético jogou uma barbaridade contra o Corinthians, que se o Atlético jogar dessa forma, não tem para ninguém na Série B, que vai ser a retomada do Atlético e tal. E peguei, para não ficar com uma opinião única, mudei uma outra estação. O comentarista dessa outra estação já era um pouco mais comedido, falando que o Atlético fez até uma boa partida, mas nada assim assombroso. Devagar com andor. Erros e tal. E aí eu venho aqui e vou assistir pelo menos os melhores momentos do jogo do Atlético e do Corinthians. E aí eu vejo que o comentarista da primeira rádio que eu ouvi completamente enganado. Viu outro jogo. Outro jogo. Tá vendendo ilusão para a torcida do Atlético. O Atlético, de novo, está com sérios problemas. Vamos ver como é que a coisa vai se comportar no jogo do próximo sábado, desse sábado, né, que passou agora, contra a equipe do Novo Horizontino. Mas o Atlético tem problemas seríssimos, né? E eu acho que é isso que precisa ser passado. Então, infelizmente, a nossa crônica hoje, ela não é... Eu gostaria de voltar a ter Paulo César Tima na crônica esportiva paranaense, né? De ter outras pessoas aí que a gente sabe que conhecem de futebol e, além de conhecer futebol, estão comprometidos em falar a verdade. A verdade, né? Doa quem doer. Doa a quem doer. É verdade. Bom, com base nesse fato que você falou de ilusão, o que a gente pode esperar em termos de Copa do Mundo, Nilson? Dá para sonhar com alguma coisa para o ano que vem ou esqueça? Tá muito difícil. Eu que já estou com 60, será que vou ver um dia o Brasil ganhar mais uma Copa do Mundo ou estamos ferrados com essa molecada Nutella que se preocupa com gel no cabelo, com a barbinha bem feitinha, com perfume, né? Você está comemorando bem ou você vai jogar futebol? Da segunda fase do nosso Sintonia da Bola, quando estávamos lá com o Cezinha, né? O Geleia. Na Copa de 2022. Esse foi um tema que nós colocávamos lá e até gerou um debate até um pouco mais acirrado, porque eu já dizia naquela época que não acreditava que o Brasil fosse conquistar. Campeão mundial novamente. Sim. Da forma como a coisa se encaminhava lá em 2022. E depois, pelos tropeços que havíamos tido aí, né? Enfim, aquela Copa aqui no Brasil, aquilo deveria ter sido o ponto de partida para uma reformulação total. Do zero. Começar, né? Do zero. E todo mundo fez de conta que aquilo era apenas um deslize e tal, né? Então, baseado em tudo isso, eu respondo a tua pergunta achando que talvez a nossa geração aqui, que nós já estamos chegando nessa fase dos 60, não devemos ver mais o Brasil campeão mundial. As coisas são muito mal organizadas em termos de órgão que organiza a seleção brasileira. Sabemos aí dos problemas que tem com dirigentes, né? Uma vergonha, dirigentes sendo presos, sendo afastados, né? Nego metendo a mão no jarro bonito. Né? Gente assumindo a direção da entidade maior do futebol brasileiro
sem ter um mínimo de conhecimento de história dentro do futebol. Identificação, né? A troca pura e simples de treinador. Eu não acredito, com todo respeito ao Ancelotti, mas eu não acredito que ele venha aqui e vá fazer algo diferente daquilo que já vinha sendo feito, porque o problema não está no treinador da seleção brasileira, o problema está na questão dos patrocinadores da seleção brasileira, que são eles quem convocam e escalam, está na negociata que é feita hoje com a convocação de jogadores pura e simplesmente para valorização, né, desses jogadores e uma futura negociação com divisão de renda da parte dessa, por conta dessa valorização desses jogadores, e está também nesses jogadores que não querem jogar na seleção brasileira, PC. Aí que tá. Eles não querem jogar. Tem jogador que, quando é convocado, se não fosse pelo din-din que oferece para ele, aquele amor de vestir a camisa da seleção brasileira não existe mais. Então, eu lamento, tá? Se você está iludido ainda com uma Copa do Mundo, eu lamento. O Brasil não será campeão, no meu ponto de vista. Gostaria de estar errado, e se estiver errado vou dar uma palmatória, mas da forma como está sendo conduzida hoje, esqueça. Outra coisa, Nilson, nesses teus quase 50 anos de futebol na tua vida, né, que você começou lá na escolinha cedo, alguma vez você viu um órgão que fiscalize a CBF? Tem alguém que tem poder para fazer uma auditoria, para saber como que são feitos os contratos com os patrocinadores? Por que a Nike exige que seja a Nike, que esse jogador esteja lá nesse momento na seleção? Ninguém fiscaliza. CBF a seleção brasileira já muito deixou de ser um patrimônio do povo brasileiro, né? E se tornou refém aí de grupos econômicos que hoje eles que ditam as regras, são eles que dizem o que e como tem que fazer, visando única e exclusivamente receita para eles mesmos. Din-din. Então, deveria ter. Aí nós vamos entrar para o lado da política, que não é o nosso foco aqui, mas a política deveria sim, mesmo que não seja um fator político, né? Não é questão de gestão pública, a CBF, o futebol, mas mexe com o povo, né? Mexe com aquele coitado que eu fico pensando aqui, como que o cara vai, às vezes, assistindo. Raramente eu assisto um jogo da seleção brasileira, mas às vezes vejo aqui um estádio vazio, amistoso, ou a eliminatória para a Copa do Mundo. Aquele estádio lotado é o cara que trabalhou o mês inteiro, guardou, sei lá, para pagar R$300 no ano, para assistir uma coisa que é só uma encenação, né? Vamos fazer uma enjambra aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, vamos trazer mais um craque para a roda? Opa, vamos trazer mais um craque para a roda? Esse aí. Naquela época ele era o carneiro, né? O capacete, né? Ele era o capacete, mas eu tô vendo que ele tá meio que deixando também, né? Estilo Nilson Barry White naquela época, né? Aliás, eu quero contar aqui a origem do apelido do Nilson Barry White, aqui que eu falo, o Barry White dos Pinheirais, o Barry White das Araucárias. Pô, Santola, posso fazer enjambra ao vivo e a cores aqui? Vamos mudar aqui. Vamos trazer mais uma fera para cá. Joel Pires de Oliveira. Eu tô do lado de um goleiro e de um meia-direita, que quando ele pegava essa bola no meio de campo, na meia-direita, ele dizia assim, não vou nem olhar pro lado esquerdo, eu sei que lá tem a placa da Brahma Chopp, eu vou dar um tapa assim, ó, que ele batia com a perna direita, e eu tava passando na lateral e a bola chegava no meu peito. Carneirão, velho de guerra! Como é que você tá, essa fera aqui? Pode vir um pouquinho mais pra cá, Carneiro, aqui esse assim, irmão, aproxima mais aqui assim. Grande Carneiro, agora eu tô em casa aqui com o Nilson e com o Carneiro. Eu falei daquele meio de campo da equipe do Pinheiros, o Carneiro era o camisa 8, mas até antes do Nilson, porque eu conheci o Carneiro em 78 para 79, numa peneira do Mário Assinelli, lá naquele colégio no Jardim das Américas, Assunção. Outro dia, há uns 3 anos eu fui fazer uma formatura daquele colégio, veio uma reminiscência na minha cabeça, falei, eu já tive aqui, não sei quando, eu liguei pro Joel, falou, porra, foi aí que nós fizemos a peneirada lá na época, tudo.
Tem essa fera aqui, que bom que você está aqui com a gente Grande. aqui. É? Grande PC. Ó, parceiro. Paulo você César Timanilson. Meu irmãozinho aqui, pô. Eu tô realizado batendo um papo com essas feras aqui. E eu confesso para vocês que ali, né, nos bastidores, né, ouvindo todo o papo da resenha, essa volta ao passado, arrepia, viu? As reminiscências. Emociona, porque falando do Nilson, né? Nilson, linha do tempo do Nilson PC. Do JEP Mate, Grupo Escolar Maria Aguiar Teixeira, lá no Cajuru. Lá no Cajuru. Daí passa pelo Cefet, Pinheiros, Escola Faculdade. Técnica Federal do Paraná. Escola Técnica Federal do Paraná. Então, assim, a minha relação com o Nilson é uma relação de 50 anos, né? Verdade. Né? Que foi interrompida um tempo, né? Ele seguiu um caminho, eu segui outro. Quando eu saí do Pinheiros, lá em 82, da mesma forma que o Riceta, eu escolhi um outro caminho e não voltei mais. Mas assim, para voltar naquele papo, né, de carreira do Nilson e tal, eu quero dizer o seguinte, PC, o maior troféu que esse cara ganhou, que ele conquistou, é ser a pessoa que ele é. É o caráter, a idoneidade, o amigo, transparente, o pai, o marido, o chefe de família, o irmão. Quer dizer, esse é um troféu que ninguém conseguiu tirar dele, esse é um troféu que ninguém conseguiu empurrá-lo barranco abaixo para que ele não conquistasse. Ele conquistou, tem uma família linda, é pai, é avô, é marido, é amigo. Cara, esse é um troféu que o Nilson vai carregar para sempre. E aí tem um adendo, Carneiro, tem um adendo, seu Nilson. O fruto não cai longe do pé. Exatamente. Grande seu Eloy, que eu tenho aqui de lembranças assim, nosso querido amigo. Aliás, se você deixar crescer um bigodinho aqui, hein, dona Vânia? Não tá a cara do seu Eloy? Não tá a cara do seu Eloy aqui? Tá vendo? Seu Eloy que dividia, me permita citar, que dividia a arquibancada na Vila Olímpica, no Britânia, com a dona Dilma, né? Com a minha mãe que ia lá prestigiar a gente. Seu Eloy com aquele guarda-chuvinha aqui embaixo do braço, aqui assim, lá na Vila Olímpica do Boqueirão, em tudo quanto é lugar que estimulando a gente, motivando. Por isso que eu falo, legal, o fruto legal. Não cai longe do pé, rapaz. Aí que tá, e o Nilson teve toda essa formação, é esse caráter excepcional, essa pessoa, esse ser humano, camarada do bem, que a gente tá sempre junto, é uma alegria estar sempre batendo Esse é o maior troféu, esse é o maior troféu. Olha aí, Nilson, tá batendo uma resenha com a patroa aqui lá em off. Pode falar alto pra ela, não tem problema não, Nilson. Fala alto com a patroa lá. Quer mandar um recado pra dona... Quer que a dona patroa venha aqui, Nilson? Não, ela tem, acho que tem algum cliente pra parte da tarde. Olha lá. Isso? Não tem. Olha aí. Então é assim. Eu já deixei comprar. Se puser na air fry ali, olha lá. Aquela. Acho que ele tá acho que o Nilson tá com fome. Acho que o Nilson tá com fome. Ele tá falando pra dona Vânia. Eu vou traduzir aqui pra dona Vânia meter não sei o que na air fry que ele tá falando aqui. Aquela função dele de gestor na grande multinacional, ele já tá continua exercendo. Ele mata no peito e só. Figuraça, gente boa pra caramba. Carneirão também fez parte do Sintonia da Bola, como eu falei, jogou no Esporte Clube Pinheiros lá na base. Chegou uma época da vida, eu vou seguir outro caminho. Foi pro Exército Brasileiro. Isso. Fiquei lá até 82, em 83 eu fui fazer a escola de oficiais. Fez escola de oficiais, que era o... NPUR. NPUR. Antigamente era CPUR, depois NPUR. Que o Nilson participou também. O Nilson participou. O Nilson também teve essa possibilidade. O Nilson abriu mão e eu segui. Nós fizemos o teste juntos, né? O teste físico lá na Oswaldo Cruz, né? Praça Oswaldo Cruz, então, naquele complexo. Onde hoje, você que não sabe, é o shopping Curitiba. Era ali, né? Você pode dizer ali, qual era a região, ali era o 5º Batalhão Logístico, era um quartel né? de intendência ali, que hoje está no Pinheirinho. Depois fizemos o teste de conhecimentos, né? Também juntos, passamos, e aí o Joel optou por seguir. E eu fui lá falar com o capitão chorado, pelo amor de Deus, que eu queria quero jogar bola. Quero jogar bola. Aqui, né? E esse time de 81, o Joel tá na foto, tá lá. O Joel era o titular do time naquele meio de campo lá. Desde 79, daquele time do Mário Zinelli. Mário Zinelli, Marlon. Que ganhávamos tudo também, no então que era dentro de leite, mas ganhávamos tudo, né? Era Mauro Luiz, Catani, Sandoval, Carlos Eduardo, o monstro. E tinha o Clóvis ainda, o doutor Clóvis. Né? Aí tinha o Robertson, eu, Clóvis, o Douglinha chegou, Jorginho, Sávio e o Porco, o Flávio, alternavam com a 9.
E o Marquinho Benato, né? Benato, e o Dirceu também. Dirceuzinho e Marquinho Benato também, né? Marquinho Benato. Eu lembro então, assim, a gente ganhava tudo no Sub-15 hoje, que era o Dente de Leite, a gente ganhava tudo no Infanto Juvenil e ganhava tudo no Juvenil. Com daí Norberto, Amaral, Ribamar, então, por isso Toninho, que o Pinheiros ficou marcado, né? Porque a gente, além de conquistar títulos importantes, tinha uma referência. E eu conversando com o Dudu outro dia lá em Três Barras, conversando com o Wilson dizia assim, mas sabe por que a gente tratava bem vocês ali na Vila Olímpica, que o nosso vestiário ficava do lado de vocês, Sim. tinha quadra de areia ali? Porque quando nós chegamos na base do Pinheiros, não era na Vila Olímpica, era no campo da Antártica, da Sanguitéria, a gente era recebido pelos profissionais da época com alegria. O pessoal dava orientação pra gente, aquele time de 77, 76, 75, Domingos Rigoni, Saldanha, Irineu Cantador, toda aquela turma. E isso a gente buscava passar para vocês também. Como disse o Ramires, o Wilson, Dudu, toda aquela turma que fez parte do profissional quando nós estávamos chegando na base do esporte. Interessante, né, PC Nilson? A gente olhava para as categorias acima da nossa, e a gente tinha essas categorias, esse pessoal como ídolo, né, cara? Eu vi o Ademir Alcântara jogar, vi o Toninho jogar, falei, eu quero ser esse cara. Eu também. Esse é o meu modelo. Você também também olhava, tinha tantas. Nós pegava o Inter 4 ali no Boqueirão, via os caras com aqueles carrão ali chegando na Vila Olímpica, eu quero ter uma moto dessa, vou ter um carrão desse, amanhã depois quero jogar que nem ele. Eu e o Nilson é interessante, né, Nilson? No Cefet, a gente ingressou no Cefet em 79 juntos. O Nilson foi fazer o curso de edificações e eu de técnica mecânica. A gente terminava a aula no Cefet, a gente ia no bar do Álvaro, comia um pão com bolinho, embarcava naquele expresso que levava a gente até o terminal do Boqueirão. Lá já encontrava você desembarcando de outro. Pegava o Jardim Paranaense. Pegava o Jardim Paranaense. Às vezes perdia o Jardim Paranaense, cruzava a pé por aquele campo. Ali onde é Velas Guanabara, hoje em dia era um campo. Nada. Tinha vaca, cavalo. Não tinha nada, a gente ia a pé e chegava lá feliz. Terminava o treino, eu e o Nilson tomava um banho, o Nilson voltava para treinar voleibol no Cefet e eu ia nadar 3.000 metros na piscina, assim. Quer dizer, cara, era uma alegria total, né? Eu, às vezes, fico pensando como é que a gente tinha tempo, porque o Cefet é pesado. Exigia muito da gente. E tinha trabalho para fazer. À noite, em casa. Às vezes eu cansei de dormir 2, 3 horas da manhã e para levantar no outro dia 6 horas para ir para aula, que tinha que fazer os trabalhos, né, entregar. Então, isso, a história de vida, né, você falou que passa um filme, realmente passa mesmo, porque a gente construiu uma vida. Eu agradeço as tuas palavras e eu quero retribuir também, dizendo no mesmo tom, porque você também é o João não é o pai, cara. O João, sei lá o que o cara é. Cara. As filhas dele, olha, mais do que ganharam na loteria, tendo um pai como o João, né? Então, e é assim que a gente constrói a vida da gente, e eu acho que é muito legal. Nós não podemos passar nunca a ilusão de que as coisas são fáceis. Não, foram construídas todas com muitas dificuldades, né? E eu acho que isso tem que ser, porque isso faz o crescimento da gente como ser humano, né? Mas o Joel e o Nilson, eles eram bons alunos na Escola Técnica Federal do Paraná. Eles chegavam para treinar na Vila Olímpica do Boqueirão, aquele guarda-pozinho da Escola Técnica aqui, com aquela mania. Eu, o Catani, o Amarildo, Foguinho, nós era bagunceiro, nós era o pior aluno da sala, nós só aprontava no colégio. Eu estudava no Bagose, o Catani estudava no Bagose, nós se destacava na educação física. Que a gente educação gostava. Física que a gente gostava. Mas nas outras matérias, os dois aqui eram os caras. Mas eu era uma porcaria naquele troço. E eu acho que o Nilson tinha o mesmo sentimento que eu. Isso incomodava um pouco a gente, porque eles podiam treinar o dia todo, né, Nilson? Eles iam de manhã pro treinamento físico, aí à tarde bola, quer dizer, os caras estavam sempre pingando azeite. E a gente só podia à tarde, né, Nilson? Então a gente tinha que fazer meio que 2 em 1, né? A gente tinha que chegar à tarde, nos virar lá e fazer de tudo para poder acompanhar o ritmo da maioria, né? Mas era muito legal. E nos entrosarmos também com isso, porque quem estava desde manhã junto... Tinha uma convivência maior por mais tempo, né? Exatamente. Então. Mas tudo muito legal, tudo maravilhoso. Mas esse Cefet, para mim, João, eu tenho assim uma grande lição da vida, né? A escola técnica, né? Porque ali eu me desenvolvi, ali eu aprendi a falar, disciplina de português, para quem não sabe, não sei se ainda é assim, não sei nem se ainda existem os cursos técnicos lá agora, ou só de nível superior. Tinha uma matéria chamada palestra. Então você tinha que escolher um tema
estudar aquele tema e apresentar aquele tema não só para a turma, como para o professor. O professor como que se avaliava, fosse uma mas banca, um como se TCC. fosse- Uma banca, um É, TCC. exatamente. E ali você tinha 15 Então, ali minutos, 20 minutos para... Aprendi bastante, me desenvolvi na técnica. Pô, a gente era de até com falar. 14 anos. verbalmente. Com 14 anos você tinha que, no meio de 40 alunos, e os professores, você apresentar um tema, E era dar uma pré- aula. E era pré-requisito. Pré-requisito. Se você não fosse Na cadeira de aprovado português, naquela cadeira, na matéria você de não português, podia seguir é. o curso Não pra seguia. frente, né? Era Então, bem legal. Muito E, legal. e a exemplo do que aconteceu comigo e com o Nilson, que jogamos em equipes amadoras, várias equipes juntos, eu joguei com o Joel também, futebol de pelada também. A gente Pelada. jogou no Jardim das Américas, né? Grande Cláudio de Souza. Campeonato da SBAC. Carlos Simas, campeonato da SBAC, né? Naquela época eu era tava meio revoltado com a vida, dava porrada até na sombra, né? Dava até na sombra. O PC, Lembra? Nilson, aquele lateral habilidoso, mas que gostava de um cotovelo, de um carrinho, né? Um Eu tornozelo, e o Chinho. é, Eu e o Porra, Chinho. PC E o e o Chinho, Chinho. no meu time. O Chinho que jogou naquele O time do Chinho, Célio Boca, pô, sim, o irmão Chinho do jogou com o Nani, Jaiminho, do Naninho, jogou com Chinho, o Jaiminho, Colorado, com o Geraldão. Geraldão. Hoje em Paranaguá. Só que né? o Chinho gostava também, né, John? O cara falava no ouvido do Chinho, o Chinho olhava. O Chinho O chegava cara pra falava mim, duas, o Chinho Chinho na chegava pra terceira, mim- o cara falava, o Chinho abria as asas. O Chinho chegava pra mim e dizia assim, Paulinho, esse cara tá dançando muito na tua frente, deixa comigo. Chegava e tal no cara. Mas a gente Dava tinha um no timão meio. de pelada, Pô, né? Que é isso, cara. Miranda jogou Mirandão, conosco, Mirandão. eu, você, Chinho, Nani. Pô, Pô, grande Miranda Miranda, que jogou no Valcir, Colorado? Valcir Alves Miranda, dos Santos, meu amigo Miranda. Miranda, Nos que hoje Estados mora Unidos. nos Estados Unidos, né? Miranda. Estados Unidos. Tinha um Jogou. chute, jogou no Operário, Jogou foi com a gente artilheiro. na Soba de- Na Soba, de de 87, Araucária, ele foi né? artilheiro, fazia gol de falta, uma barbaridade, né? Porra. E eu aqui, né, aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer a você. Porque lá em 82 eu segui o meu caminho, fui pro exército, fiz carreira há 8 anos, depois para faculdade e tal, enfim. E o Nilson seguiu lá no esporte, no futebol e depois também. E nós nos reencontramos somente em 2018, mais ou menos, um pouco antes de pandemia, que nós voltamos a... Sim. Nós seguimos lá, É, nós... eu tive Nós tivemos uma passagem lá na Na Rádio Rádio Colombo. Foi logo que eu casei, em 99. 98 antes, por aí. Antes de eu ir para Porto Alegre, né? Mas não eu reencontrei o Nilson. E o Nilson eu acabei reencontrando em 2018, quando surgiu a ideia de Sintonia da Bola, através do teu convite. Então, assim, esse reencontro, essa retomada da nossa amizade foi muito função da oportunidade que você nos deu de empunhar o microfone e falar de futebol. Eu tenho uma frase que não Hoje é minha. já nem se empunha mais o microfone. Hoje ele não né? se empunha mais, hoje ele fica aqui, Hoje ó. ele fica aqui. Vou criar uma terminologia hoje. Se lapela o microfone. Você lapela, você aplica o microfone. Eu tenho uma frase que eu repito sempre, eu não vou lembrar quem foi que falou para mim nessas nossas andanças, ele falou assim, PC, os amigos que a gente faz na bola, os amigos que a gente faz no futebol, são amigos para a vida em todos os seus aspectos pro resto da vida. É verdade. E é uma verdade, porque a gente vive se encontrando, o tempo passa, a brincadeira, a trairagem continua a mesma, né? E a Não, gente está sempre junto. E voltando no Nilson, né, cara? Voltando lá pro gramado, né, pro vestiário, a capacidade de liderança do Nilson era brincadeira. Nilson sempre foi o né? capitão, Aquilo que eu sempre foi vi, o que líder. em algum momento Sempre, o Nilson sempre, falou sempre que foi líder. o time toma pouco gol, a defesa é consistente e tal, mas o goleiro, ele é o técnico, né? Ele é o orientador, né? Ele que conduz ali o posicionamento. E o Nilson era muito hábil nisso, tinha essa capacidade assim de sobra, aquela camisona, as duas que o Nilson mais gostava, a amarela e a cinza, né? Adoravam a amarela e a cinza, né? Que nem o Raul Plasma, Aquela usava de Adidas, amarela, né? né? Aquela Adidas bonita. E a né? gente quando jogava com a branquinha, então era um espetáculo, Nossa. Adidas com as listras azuis. Eu até mandei fazer umas camisas retrô pra mim aí, pra rememorar aquela época, né? Ando até hoje com essas camisas do Pinheiros. E pegar uma carona nisso aí e fazer um reconhecimento, né? Que é fato, né? Naquele momento de transição, em 82, que eu fazia parte do time titular, como vocês mesmos disseram, e o Serginho e o Vinícius chegaram do Curitiba, né? Sérgio Prestes, do Sérgio Cabeção. Prestes, o Sérgio chega voando, cracaço, tanto é que foi o jogador que foi, né? Tem uma foto que, aí eu tava naquela, no segundo semestre eu tive, né? Meu avô faleceu e eu resolvi muito abandonar o futebol para prestar uma homenagem pro meu avô, que foi funcionário federal e tinha um sonho que eu fosse militar, que eu Olha aí. servisse ao exército. Meu avô falece em novembro de 82, dia 16, e tá na hora de eu tomar as decisões. Aí eu falei, cara, eu tava perdendo espaço, o Serginho chegando, voando, e eu tava bem, mas pô, o Serginho voava. Pô, Vamos cabeça. falar o que é verdade. E aí acontece, o meu avô nos deixa.
Aí a minha mãe queria muito que eu fosse. Eu falei, sabe o quê? Né? Vou pro exército e depois que eu fizer o meu tempo de exército eu volto. Voltar ainda para poder jogar no sub-20, ou então juvenil. Aí eu fui pro exército, gostei, era um caminho que para mim financeiramente também era bom. E eu acabei seguindo o outro caminho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nessa época a gente tem uma foto, né, em 12, uma foto do time titular Do de time 12. campeão de 81 no Couto Pereira. E eu sou muito grato por isso, porque eu lembro até hoje que eu não estava no jogo, no encerramento, no momento da foto, não sei se no início ou depois, provavelmente no início, e vocês me chamaram. Carneiro, vem aqui. Tá, então se você olha essa foto, os caras falam, pô, mas esse time jogava com 12, por isso que vai ser campeão. Não, eu fui só convidado para participar da foto pela consideração, por tudo que eu havia feito, pelo futebol que eu jogava, pelo amigo que eu era. Então, assim, foi legal isso aí, foi legal. O Carneiro tinha visão de jogo, isso foi um fato bacana. Era outro jogador que também jogava dia de chuva com a meia branca e não sujava a meia, só dava tapa aqui. Ó, mas essa passagem que você fala das placas... Essa aí era verdade, né? Porra, eu pingando azeite, o Carneiro não olhava para lá. O Nilson orientava ali atrás, era o Catani na direita e eu na esquerda, o Carneiro só fazia assim, ó. Tum, virava aquela jogada, a gente saía jogando, o Nilson ou no Catani ou metia no Robertson. E depois a bola vinha pra mim, hora quando saía com você, a bola ia pro Robertson e ia pro Celso, pro Douglinhas e invertia. Vejam vocês. Quando ia pra mim, ele falava, olha lá do outro lado, lá do outro lado. Aí eu nem olhava, né? Eu já dominava e... Naquela época... Era aquela... jogada que o seu Hamilton gostava, né? Diagonal. E quando não metia... seu porra, mete essa bola lá na esquerda. E quando eu inventava de meter um 3 dedos pro Catani, que a bola vinha do Robertson, o Catani também passava, eu metia um 3 dedos no Catani. Na diagonal, você não vai estar entendendo. E outra, naquela época o seu Hamilton, ele tinha uma visão, eu lembro quando ele jogava contra esses times mais fortes, ele dizia, Foguinho, dá um passo para trás, marca o centroavante. E o Foguinho, que era o 5 volante, taticamente recuava. Ele vinha ser um terceiro zagueiro, que hoje falam tanto no terceiro zagueiro. Ele marcava com aquela estatura que o Foguinho, era um cavalo de forte, cara. Tinha um preparo físico, uma habilidade. Já adiantava o Catani, você, o Foguinho baixava aqui. Ele baixava, nós ficávamos com 5 ali. E o Eduardo e o Riceto tinham uma sobra legal, porque não complicava a vida deles, porque o Foguinho marcava o centroavante. Naquela época já fazia isso. E trazendo aqui... caminhando nisso, mas trazendo agora pro nosso Sintonia, né? O pessoal sempre participando com a gente, né? Dudu, Amaralzinho, lá do interior de São Paulo. E aí eu lembro que nós terminávamos nosso treino, pô, a gente tomava um banho e ficava lá vendo os caras treinar, né? Porque, pô, pra nós era um modelo, né? Era um exemplo. Cara, o Amaral jogava de terno, né, cara? Número 5, né, cara? Porra, Amaral, Ademir e Toninho. Nossa, meio campo, cara, depois veio o Norberto, Toninho junto com o Doquinha. Toninho e Doquinha. Naquela caminhada no Parque Iguaçu, que os dois resolveram. Parque Iguaçu, e aí então a gente admirava esses caras. Jogadores, aí tinha Valde, o Amigão, que tá no Estradinha hoje. Ele tá no Estradinha. Valde tá lá. Não. Um dos coordenadores, Professor Valde. Jogou no Iguaçu de União de Vitória, jogou no Rio Branco de Paranaguá. Jogava tanto de volante como de zagueiro. Serginho Benato, né? Ponta direita, irmão do Marquinho. Gilberto Marinho, né? Pela esquerda. Depois veio o Martins, centroavante, na época do Ribamar. Falamos muito do Beto Marinho, do Carlos Alberto, do Ninô, que jogaram no Iguaçu de Santa Felicidade. Fiz lá lateral esquerdo. Tive no episódio também aqui com o Sidney Tualdo, repercutindo essa conquista do Iguaçu. Bonita essa conquista. Ele lembrou de grandes jogadores da época, Dantas, né? Beto Marinho. Uma verdadeira constelação de jogadores que saíram do Esporte Clube Pinheiros e foram para o Iguaçu, como aconteceu com o Nilson, que também foi goleiro do Iguaçu. O Nilson citou Adão no Campeonato Mundial lá que eles ganharam pela Bosch, né? E eu lembro do Edson Camargo, o falecido Edson Camargo, né? Que eram 3 assim, mas... Cara, o que subia o Edson Camargo? Que também aí eu lembro do Gamarra, né? É de Toledo, né? O Edson era jogou no Maringá, não? Toledo ou Maringá? Jogou no Toledo. Ele jogou no interior de São Paulo. Ele veio junto com o Ademir. Mas o que Ademir jogava? contou a história dele aqui. Mas o que jogava o Edson Camargo? Pô, por baixo e por cima. Eu chamava ele de Edson Roca. Edson Roca. Aí a gente lembra do Gamarra, né? Que jogou no Corinthians e no Inter. Não tinha, fez uma Copa do Mundo impecável quando jogou pela Seleção Paraguaia. Quer dizer, ele não tinha uma estatura. Essa questão da estatura, né? Isso daí acaba... Mas o Pinheiros, ele sempre teve alguns jogadores, zagueiros altos, mas alguns baixos. Eu vou citar aqui, ó. Poleto. Osni. Anacheski. Poleto. Nossa. Né? O Edson Roca, que você falou. Né? São jogadores assim, o próprio Eduardo... O zagueiro alto que a gente tinha era o Riceto
É. E o Salsicha? Salsicha, o Cláudio. O Claudião que tá lá em Cascavel. É. O resto eram todos assim com baita impulsão. Exatamente. Né? Agora, O Poleto saía do chão, que era uma brincadeira. Ganhava no cabeceio do Paulinho Bolívar. Exatamente. O falecido Paulinho Bolívar subia o Poleto daquele tamanho e ganhava dele. Agora lembro do nosso amigo Eduardo do tempo do Dente de Leite. O monstrão, Carlos Eduardo de Freitas. Carlos Eduardo de Freitas, o monstro. Cara, o Eduardo, Figuraça. nós estamos falando de mais de 40 anos atrás e aquela época o Eduardo já era um cara que enxergava a questão de as duas pernas. Ele era ambidestro. Ambidestro. 45 anos atrás. Então hoje eu falo muito pra você, né? A piazada que nos acompanha, você deu alguns recados aí pros interessados, potenciais goleiros. E a gente fala pro jogador de linha, cara, hoje ainda é um diferencial você ser ambidestro, piazada. Mas daqui a pouco tá deixando de ser. Você olha hoje o campeonato europeu, que você sabe que eu gosto de acompanhar, então os caras já estão voando, o cara bate com a direita, com a esquerda, então assim, o cara ganha velocidade no domínio, no passe, o cara tem facilidade para finalizar da onde tá a bola. Então assim, e o Eduardo já enxergava isso, e eu ele quero gostava aqui de bater com as duas pernas. fazer justiça antes tarde do que nunca, né? Eu sou muito grato a tudo que eu aprendi com o seu Hamilton Noff, que é um cara que me deu foi um segundo pai no Esporte Clube Pinheiros, mas eu quero fazer justiça ao cara que abriu as portas para mim no Esporte Clube Pinheiros, que é o Mário Azinelli. Mário Azinelli. Graças e o ao falecido Mário Marlon. Azinelli, o falecido Marlon também. Os dois, quando viram o Paulinho, o PC lá com 12 para 13 anos de idade, viram um potencial em mim, acreditaram em mim, em você, em toda essa gurizada que você citou. Ainda tinha o Nena, que faleceu, tinha o Betone. Nenê estava com a gente? O Nenê foi pro Colorado depois. O Betone, o Nenê, o Lincoln, não, o outro. Nenê, irmão do Marildo. O irmão do Marildo. O outro Lincoln, zagueiro moreno também, que jogou com a gente. O Bodinho, o Márcio Fernandes, que profissionalizou no Atlético. Profissionalizou no Atlético. Então eles viram o potencial nessa gurizada com 12, 13 anos de idade. O Danilo, que foi pro futsal e depois ganhou o mundo. O Danilo ganhou muita coisa. E não é raro, né? Esses caras tinham olhos assim. O Mário tinha assim um observador que ele entregou praticamente uma base pronta para o senhor Hamilton. Pois é. O senhor Hamilton só lapidou. Nós vamos voltar no início do nosso bate-papo. Como é que hoje se capta jogadores para jogar em categorias de base? Nada mais igual o que era antes, né? Esse time da Vila que vocês tinham, o olheiro que ia lá, o clube de suburbana que disputava uma competição junto com os times profissionais e tal. Hoje estão as escolinhas de futebol. Se você que é moleque que está assistindo aqui, eu falei já anteriormente, presta atenção. O nosso futebol era praticado no campinho da esquina de casa, aquele campinho que nós pegávamos a enxada, íamos lá, carpíamos, marcávamos com cal lá, fazíamos as traves, de madeira e tal. E aí tinha sempre alguém de olho do meio do futebol e identificava isso que você falou. O Paulo, o Bodinho, o Joel, o Nenê e todo mundo. Nós todos lá pelo Mário Azinelli, nós fomos descobertos na praça. Na praça? Na pracinha Bento Mussurunga, do Jardim das Américas. Nós jogávamos o campeonatinho de areia. Sim. Eduardo, Sandoval, eu, Nani. Né? Robertson, todos descobertos na pracinha, na areia. Aí eu digo pra você, e aí hoje o que acontece? O cara tem que ir pra uma escolinha, pagar pra jogar naquela escolinha, porque ele tem que jogar, pagar, senão ele não joga. Um moleque que não tem condições de fazer isso. Não tinha condição, mas nem de comprar uma conga, cara. Nada, na época, e nada, como é que fazia? Os caras hoje tava morto. Nada. Eu só vou pedir pro Santola me alcançar ali os nossas lembrancinhas ali. Mas antes eu quero saber de vocês aqui nesse bate-papo. Eu sei, por mim a gente seguia, mas nós temos compromisso. O Nilson tem compromisso, todo mundo tem compromisso aqui. Tá ali, a caneta tá aqui. Caneta tá aqui, Santola. Caneta tá aqui. Nilson e Joel, qual é o verdadeiro e real sentido da vida para vocês? Enquanto vocês vão falando aqui. Enquanto o Nilson vai raciocinando, Nilson com a palavra. É uma lembrança. João, me pega a caneta ali, faz favor, que aqui é tudo ao vivo aqui. Eu não posso definir, né, de uma forma única a questão do sentido da vida. Eu já citei aqui, para mim, o sentido da vida está baseado na minha crença que eu tenho em Deus, né, na fé em Jesus Cristo e na nossa mãe, que é Maria. Eu tenho esse trinômio aí, né, eu diria assim para você, como
a minha filosofia de vida, de tudo que eles representaram quando nos dão os ensinamentos, eu procuro colocar em prática. Coloco o meu sentido de vida também na minha família, algo que eu não abro mão em hipótese nenhuma. Hoje eu tenho 2 filhas, sou casado há 39 anos, tenho 2 netos maravilhosos, faço o possível para que a minha família esteja sempre reunida, e fecho dizendo o seguinte, que quem não tem amizade, quem não cultivou amizade, quem não mantém as amizades, ninguém é autossuficiente, ninguém consegue caminhar sozinho. E eu tenho o prazer de hoje estar aqui recebendo em casa 2 das amizades que foram feitas e construídas lá atrás, em 40 anos, 50 anos atrás. Paulo César Timer, Joel, 2 irmãos, na verdade, aqui que a vida me deu, né? Eu de sangue tenho uma irmã, mas eu tenho 2 irmãos que a vida me deu. Então, a vida ela está constituída exatamente em cima de tudo isso que para mim é primordial, ou seja, viver bem. Nós estamos aqui apenas num momento de passagem, não sabemos exatamente até quando, esperamos sempre ser duradouros, ser longevos, mas enquanto aqui estivermos, nós precisamos fazer. Fico feliz aqui em receber o Dudu, o Maurício em casa também, né, que já os conheci da primeira fase do Sintonia da Bola. Foram pessoas assim de extrema complacência, acolheram a gente com muita, né, cordialidade, com muita amizade também, considero-os também no rol das minhas amizades hoje. E é isso que faz o sentido da vida, né? A gente poder continuar a seguir, olhar, cumprimentar as pessoas, viver em harmonia. É isso que faz o sentido da vida para mim, PC. Maravilha. Falou tudo, né? Pô, falou tudo, né? Onde que eu assino, família, né? Onde que eu assino como relator. Boa. Mas dentro dessa linha que o Nilson traz, né, de sentido da vida, o Nilson falava, eu absorvia e pensava também. Eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem que ter em mente, né, desde lá de criança e tal, é uma pena que a gente acabe descobrindo isso mais na fase madura, adulta, né? Mas eu acho que o ser humano vem ao mundo para passar por um processo de evolução. Então hoje, eu quando faço as minhas reflexões e até as minhas orações, eu peço a Deus que a cada dia me torne um ser humano melhor, um cidadão melhor, um amigo melhor, um profissional melhor, um pai melhor, né? Sempre, a cada dia eu possa melhorar, eu possa multiplicar tudo que eu absorvi de bom e tudo que eu tenho de bom dentro de mim, eu possa multiplicar para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu convivo, que eu possa ser uma influência positiva na vida das pessoas, né? E aquilo que eu preciso também melhorar, que eu preciso me desenvolver mais, que eu consiga ter a humildade, né, de reconhecer onde eu tenho pontos a melhorar e que eu possa aceitar aquilo que vem de você para mim, aquilo que vem do Nilson, do Dudu, Santolin, de todos os meus amigos, de todas as pessoas, né, com as quais eu convivo, que eu possa ter a humildade de reconhecer, puxa, eu posso melhorar nisso aqui, né, eu posso me tornar a cada dia melhor e ser uma influência positiva na vida daqueles que convivem comigo, né? Então, maravilha. Acho que não dá para complementar muito o que o Nilson já dissecou, mas essa é a contribuição. Acho que esse é um sentido da vida. Nilson, meu caro Barry White dos Pinheirais. Os caras perguntando por que Barry White? Porque na época que nós jogava bola, eu tinha capacete, meu cabelo era um Black Power amarelo, o Joel sobrou alguma coisinha aqui, ó. Hoje especialmente, né? Eu deixei o cabelo um pouco ganhar volume era capacete Black Power e o Nilson também. Porque o Nilson tinha um Black Power desse tamanho, deixava um cavanhacão aqui assim quando ele jogava. Joado. E na época nós era fã da música soul, da música, e tinha o cantor americano e compositor e maestro Barry White, que fazia sucesso com as baladas românticas, né? Que a gente na época de guri gostava. E aí pegou, eu chamei ele uma vez de Barry White, por causa do cavanhaque, daquele cabelão, ele jogando com aquele Black Power, e ficou Barry White e tal, isso e aquilo. Então por isso que é Barry White dos Pinheiros. Hoje sobrou alguma coisinha aqui e tal, mas não tem mais aquele Black Power. Antigamente era o Maracanã, né? Hoje eu tô com hoje aí. Gramado alto, né? Malemão, um campo do Vila Fania aí. Naquela época que nós era guri, nós jogava bola, estudava, mas nós gostava de música, de balada.
molecada, das coisinhas nossas também, era Opa. Lionel Rich, aquela coisa Opa. toda, nós ia As também. festinhas de garagem, As festinhas né? de garagem, né? Por isso o Barry White dos Pinheirais. Nilson, esse projeto aqui na Casa do Crack é mais uma idealização desse gênio chamado Maurício Santolin, ele que criou, né? Ele que veio na cabeça dele, o Eduardão aí, nosso produtor, toda a turma, e a gente dá uma lembrancinha aqui para o convidado especial. Tá aqui, né? Um troféuzinho aqui na Casa do Crack com o grande goleiro Nilson Eloy de Souza. E hoje eu vou fazer diferente. Tá o nome do Nilson aqui nesse troféu, né? Tá o nome do Nilson aqui. Geralmente esse troféu eu levo para minha casa. Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos pedir para o Clebão da Premia Arts fazer um outro troféu desse aqui para eu levar para minha casa. E esse aqui vai de presente para você, Joel. Esse aí, tá com o nome do meu irmão Nilson, tá é uma honra. autografado aqui atrás aí para vocês, uma lembrança aí, ó. É o que tá escrito aí. Ao meu grande amigo e irmão Nilson, um abraço do PC Curitiba, a data de hoje e a assinatura valiosíssima de Paulo César Silva. E tá aqui pro Carneiro também. Aqui da mesma forma, meu grande amigo Joel, entre parênteses, Carneiro, um abraço do velho PC, Curitiba 32 de 25, aquela assinatura que Beleza, não tem rapaziada? preço. É isso? PC, eu sei que o Nilson vai também fazer as despedidas dele, mas eu quero agradecer de coração a você, ao Nilson, ao Dudu, ao Santolin, ao Maurício, né, pela oportunidade de estar aqui, porque, cara, não teria um momento mais especial para eu poder participar do programa, né, na Casa do Crack, ao lado do meu amigo, do meu irmão Nilson, porque é uma história, assim, muito legal. E reforçar, agradecer a você por ter oportunizado que eu tivesse reencontrado essa fera aqui, né, depois de tantos anos, né, Nilson? E aí a gente vê que fizemos amizade na adolescência, na juventude, ficamos anos, cada um seguiu o seu caminho, mas a nossa amizade voltou e voltou assim muito mais fortalecida, uma coisa madura, uma coisa assim especial. Obrigado, Nilson, por poder estar aqui, obrigado PC, Dudu e Maurício também por poder fazer parte desse momento. O agradecimento ele vem primeiramente, né, a equipe, né, da Casa do Crack, como eu falei, a casa tá aqui, crack, sei, né? Cracaço. Mas é um prazer mesmo ter sido lembrado, né, para poder participar dessa edição da Casa do Crack e por recebê-los aqui, né, aqui em casa. Eu acho que isso é fundamental e dizer que as portas de casa aqui estão sempre abertas para vocês, independente se nós formos gravar alguma coisa ou se não formos gravar, né? Vamos programar fazer aqui ao lado, aqui ao meu lado direito tem uma churrasqueirinha aí, nós vamos fazer sim, com toda certeza. Opa, legal. Queimar um urso ali, né? Fazer Bater aquele papá gostoso, como dizia o Djonga. E aí foi muito mais prazeroso para mim, exatamente quando conversando com o PC, a ideia que veio em conjunta, não partiu nem de mim e nem do PC, foi uma situação, né? Conjunta, né? De ter convidado o Joel para estar conosco aqui, de ter dividido esse momento, esse encontro com o Joel, porque da mesma forma, não é rasgação de seda, puxação de saco e tal. Cara, se você quer conhecer uma pessoa do bem, se você quer conhecer uma pessoa que está nesse mundo para fazer as coisas da forma correta, tá aqui. Aí, Joel, maravilha. É o Joel Pires de Oliveira, né? Aí. Ele é uma pessoa que eu tenho o maior prazer, assim como tenho do PC, do Maurício, do Dudu, enfim, de outras pessoas que a gente conhece, de poder chamar de amigo. E assim, a gente vai encerrando mais uma edição. Estamos na iminência de completar 45 anos daquele título de 81. O ano que vem a gente completa 45 anos e hoje a oportunidade de poder reunir essas duas feras que estiveram presentes em todas aquelas partidas e no Couto Pereira naquela manhã, né, que lembro e vou lembrar para sempre na minha vida, quando a gente conquistou aquele título importantíssimo. Valeu, Nilson. Maravilha, PC. Tamo junto, Carneiro. Valeu. Tamo PC. junto. Muito Abraço, obrigado, dona Vânia. Muito obrigado a Obrigado. toda a família do Nilson aqui por nos receber em mais um episódio do Sextou na Casa do Crack. Com essas feras a gente fica por aqui. Valeu, rapaziada!